Esse garoto passou 10 anos trancado no laboratório por conta do seu coração mutante, mas um dia ele e os outros mutantes conseguem fugir. Só que agora ele vive nas ruas como uma caveira, pois o seu coração da ressurreição não tem força para regenerar nada, porque ele passa fome. Até que uma garota aparece e lhe oferece comida, roupas e um abrigo, e a partir daí sua vida muda completamente, para lutar contra os delinquentes, os próprios mutantes, e encontrar uma forma de destruir aquele maldito laboratório. Resumindo, essa obra é insana. Mas antes, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e bora de obra. A história começa explicando que existem corações especiais nesse mundo, um fenômeno de mutação que ocorre em um número muito pequeno de pessoas, e essas pessoas podiam extrair e usar poderes transcendentes de seus próprios corações mutantes, e o mundo chamavam de mutantes de coração. E sinceramente, as pessoas ansiavam por esse poder, chamando ele de algo como bênção divina, mas para nosso garoto bênção divina é o cacete, pois ele acabou desse jeito horrendo, por conta do seu coração de mutante. Mas por enquanto agora catando lixo, ele quer encontrar algo para comer, pois ele tá com tanta fome que ele pode morrer, ou talvez não morrer no literal. Mas finalmente ele encontra um pãozinho que acabou de ser jogado fora, todo mofado, e ele fica muito feliz, mesmo que seja um esqueleto que não parece tão feliz assim, mas ele come esse pão mofado como se fosse a coisa mais deliciosa do mundo. Só que nesse momento ele encontra um cachorrinho, que claramente quer comer o pão dele. Então nosso esqueleto muito bondoso vai até o cachorro e pergunta se ele também tá com fome, se ele quer um pouco do seu pão. E facilmente o cachorro começa a comer o pão dele. Mas não só aparece um, mas vários deles querendo comer pão também. E o nosso garoto pergunta de onde todos eles saíram. Só que enquanto ele brincava com os cachorros, ele escutou o som de passos vindo de um canto. Logo ele vai até o canto e se esconde, querendo saber se os caras enviados pelo laboratório vieram buscá-lo. Só que nesse momento ele vê o grupo de 3 delinquentes se aproximando de uma garota inocente. E o loirinho vai até ela e manda ela brincar com eles um pouco e não seja tão chato assim, garota. Logo nosso garoto percebe que de fato eles são apenas delinquentes locais. Mas a garota um pouco nervosa fala pra eles que ela é apenas um estudante de ensino médio. E o cara do óculos fala que se ela é do ensino médio, ela deve saber como as coisas funcionam por aqui. E o gordinho lá da frente fala que ela continua se fazendo de difícil, o que tá ficando bem chato. Só que de cantinho nosso garoto percebe que ela carrega uma ração de cachorros, e pelo visto ela veio até aqui para alimentar os cães. Então nesse momento ele dá um passo à frente e pede com licença, mas ele quer saber se eles poderiam por favor parar com isso, pois estão assustando a garota. Só que os 3 bem confusos se perguntam quem é esse cara e se por acaso ele é um mendigo. Só que assim que ele tira a sua capa, ele fala que não é um mendigo, mas claramente ele não parece tão normal assim, pois assim que os 3 o encaram, eles começam a correr como se não houvesse amanhã com muito medo do nosso prota. Mas o nosso galã confiante pega um osso do seu próprio braço e manda ele parar de fazer tanto barulho e cair fora daqui. Então obviamente com medo dele eles correm dali, querendo salvar suas vidas, achando que ele é um fantasma ou algo do tipo. E até a garota também fica bem assustada, caindo no chão, não entendendo o que tá acontecendo ali. E finalmente quando o nosso garoto se aproxima dela, ela acha que esse esqueleto demoniado vai acabar comendo ela. Então ela começa a gritar pra ele não chegar mais perto. Só que para a surpresa da garota, o nosso garoto vai e começa a comer a ração de cachorro que ela trouxe, o que deixa ela bem surpresa. Assim ele se vira pra ela e fala que tem ração de cachorro, e ele pede desculpa se ela se assustou, mas ele quer saber se ele pode comer um pouco disso, o que claramente deixa ela mais assustada ainda, pois essa caveira tá falando com ela. E logo depois ela começa a correr dali, enquanto os cachorros começam a se amontoar na frente do prota, querendo comer também a ração dele. Mas para o protinha ver, a reação dele já é algo bem comum, e é como esperado, a garota também fugiu dele. Mas no fim, tudo bem, pelo menos agora ele pode comer essa ração em paz. Só que lá no canto, ainda se escondendo, a garota se pergunta o que tá acontecendo aqui, e se de verdade ele é uma pessoa viva, mas não tem como alguém estar vivo nesse estado medíocre. Então ela se pergunta se por acaso ele é um mutante de coração. E pelo que ela sabe, mutante de coração tem todo tipo de poder, e foi ele a pessoa que a salvou. Então ela agiu de forma muito rude agora há pouco. Então criando coragem, ela volta até o esqueletoide, e tremendo de medo ela pede com licença. Mas se ele tá com tanta fome assim, é melhor comer isso ao invés da ração. E ela conta que é um sanduíche de uma loja famosa, e o nosso prota, bem surpreso, pergunta se ela realmente quer dar isso pra ele. E ela fala bem nervosa que sim, é isso mesmo, e é um pedido de desculpas por ela ter fugido por conta da sua aparência. Só que o nosso garoto fala que não é nada estranho, não tem problema. E assim que ele pega o sanduíche, ele lembra que é a primeira vez na sua vida que ele recebe comida dessa forma. E logo ele se pergunta que tipo de embalagem é essa, que ele já viu essa embalagem no lixo algumas vezes, mas nunca sentiu o gostinho do sanduíche. Mas no instante que ele come aquele sanduíche, ele fica muito feliz, achando que então esse é o sabor do céu. E pensar que existe algo como isso, o sabor é uma maravilha. E dos vegetais ao pão até a carne, os ingredientes são muito fresquinhos, o que é muito bom. E logo ele nota a garota fazendo carinho nos cachorros, e pensa nela como um anjo sagrado. Só que voltando à realidade, a garota chama ele de Senhor Esqueleto, e ela pergunta como deveria chamá-lo. E ele fala que é Jill, ele é o Jillkin. E nesse momento ela com um sorrisinho no rosto fala que eu prezo conhecê-lo, Sr. Jill. E ela se chama Hyeji Song, mas ela é curiosa sobre ele e pergunta como ele foi parar ali. E o nosso garoto fala que tá se escondendo porque ele está sendo perseguido pelo pessoal do laboratório. Mas ela confusa pergunta como assim laboratório? E o nosso garoto conta que existe um laboratório que captura mutantes de coração assim como ele. E eles estão tentando levá-lo de volta pra lá. E a Hyeji, ainda um pouco nervosa, comenta que ela ouviu dizer que essas coisas existem, mas ela pergunta se é realmente verdade. E ela quer saber o que o laboratório fez com ele. Logo nosso garoto fica bem triste, falando que por 10 anos ele foi submetido a experimentos e tortura. E eles testaram nele novas drogas e até fizeram beber veneno. E eles até arrancaram todos os seus órgãos internos para verificar a compatibilidade de um transplante. E ela bem nervosa pergunta se foi
mesmo por 10 anos isso. E se ele aguentou esse tempo todo sendo torturado? O nosso garoto fala que sim. E é porque o seu coração mutante é chamado de coração da ressurreição. E é um poder onde o corpo se regenera, não importa o que façam. E ele conta que é por isso que ele acabou ficando nesse estado terrível. E ele com vergonha esconde seu rosto de caveira. E a Hyejin, percebendo ele muito desconfortável, se levanta e fala que primeiramente ele deve vir com ela a algum lugar. Mas o nosso prota, muito confuso, pergunta pra onde ele iria. E ela conta que vai ser rapidinho, arrastando ele pelo seu braço. Só que para o nosso garoto, aquela é uma cena chocante, pois ela está pegando na sua mão, mesmo nesse estado. E pelo visto essa garota que segurou sua mão assim, é de fato um anjo. Mas alguns segundos depois, o imprevisto acontece, que é o seu braço sendo quebrado, o que deixa ela bem assustada. E ela pede desculpas por arrancar a sua mão. Só que o prota fala que tá tudo bem, pois ela cai algumas vezes. E o Jill conta que se ela encaixar direitinho, ele gruda de novo, o que deixa ela com certeza muito desconfortável, falando que isso é muito bom pra ele. Mas ainda assim curioso, ele pergunta pra onde ela quer ir. Enquanto ela fala que vai ser rapidinho, ela vai dar uma repaginada nele. Então, tempo depois, ele ganhou novas roupas, e até mesmo uma peruca. E a Hyejin conta muito animada que essas roupas suas são muito velhas, então ela achou que chamaria muita atenção. E se ele usar uma peruca e se vestir normalmente, as pessoas irão com certeza perceber menos a sua aparência. E ela conta que são todas roupas baratas, então não são tão boas assim, mas devem servir para esse propósito, pelo menos por enquanto. Mas o nosso garoto, claramente muito feliz, fala que amou todas as roupas. E ele conta que essa textura firme é como se ele tivesse ganhado uma nova pele. E ele muito animado fala que essas são as melhores roupas que ele já teve na sua vida. Só que a Hyejin fala pra ele que tem mais uma coisa, e ela quer passar um pouco de maquiagem no seu rosto, pois o seu rosto assim ainda fica muito visível, e como ele não tem orelhas, não dá pra usar uma máscara, então é melhor cobrir isso com maquiagem. E simplesmente depois que ela maquia todo o seu rosto de caveira, ela fala que pronto, tá igualzinho um humano comum. Mas ele vergonhado só pede desculpas, é que é a primeira vez que ela maquia ossos, então não tá tão certo assim. Só que o nosso garoto muito nervoso fala que tá bom, tá muito bom na verdade, e ele gostou tanto da roupa quanto da maquiagem, mas ela fala que mesmo assim as pessoas perigosas podem reconhecê-lo. Só que depois de alguns segundos a Hyejin lembra de algo, e quando ela pega o celular e nota a hora, ela percebe que tá muito ferrada agora, pois ela tem que ir para o cursinho. E simplesmente ela se despede do nosso prota e dos cachorros, falando que vai indo agora, e foi um prazer conhecê-lo. E ela pede pra que ele cuide bem dos cachorros. Então logo depois que a garota anjo vai embora, e os cachorros continuam lambendo o nosso prota, que é feito de ossos, ele vai lembrando que então o nome dela era Hyejin Song. E ele vai pensando no que ela disse pra ele sobre cuidar dos cachorros, o que quer dizer que talvez ela deva voltar amanhã também. E que ele começa a lembrar que no laboratório, todos tratavam ele como um animal de cobaia, e até as pessoas que ele encontrou enquanto fugia, todas sem exceção corriam dele ao ver a sua aparência. Mas ela é a primeira pessoa que tratou ele como um ser humano de verdade. E ela comenta que foi tudo graças a ele e seus cachorrinhos. E se ele não tivesse visto eles, e tivesse simplesmente ido embora, não teria conhecido a Hyejin, então ele agradece ao cachorrinho. E enquanto o cachorro vai lambendo ele, o nosso garoto se pergunta que nome ele daria pra ele. Então depois de pensar um pouco, ele chama ele de Batata. E ele fala que sim, é isso mesmo, esse nome é ótimo. Ele será a partir de agora o seu Batata. E depois que ele pensa em batatas, ele começa a lembrar daquele sanduíche que ele comeu algumas horas atrás. E no como a Hyejin é um anjo sagrado, ela deu comida pra ele, comprou roupas, e até mesmo conversou com ele por um tempo. E de verdade, se ela não é um anjo, ele não sabe o que ela é. E ele tá realmente muito ansioso por amanhã. E ele vai pensando que se ele ficar aqui, ele talvez possa ver a Hyejin amanhã de novo. Só que depois de pensar nisso por um tempo, ele encara uma poça de água e vê a sua caveira horrenda. E finalmente ele volta real. No que diabos ele tá pensando agora? Ele continua sendo perseguido pelo laboratório, e ele vai acabar colocando a Hyejin em perigo se ela continuar ajudando ele. Então o certo a se fazer aqui é ir embora e nunca mais voltar, pois ele tem que ir para o lugar onde ele deveria estar. Mas agora no próximo dia, o lugar onde ele deveria estar são os esgotos. E ele dormindo no meio de um monte de lixo, com a sua roupa novinha agora toda suja. Ele acorda de um susto e se pergunta o que é aquilo, mas logo depois ele percebe que é um rato gigante. E depois que ele se acalma um pouco, ele reconhece que ele acabou desmaiando depois de andar sem pensar por tanto tempo. Mas ele sabe que não pode dormir em qualquer lugar assim. Mas agora que amanheceu, ele realmente está com muita fome. Mas no fim ele sabia que isso ia acontecer, então ele trouxe um pouco de ração de cachorro pra ele. E ele vai comendo de coração, pensando que de fato é um sanduíche gostoso. E ele pensa que por um lado isso foi uma ótima ideia. Só que nesse instante ele escuta um barulho, e quando ele olha é o seu cachorro Batata, comendo toda a ração da sua mão. E o nosso garoto muito surpreso pergunta o que ele faz ali, como ele o encontrou. Só que finalmente ele lembra de algo. Se o Batata tá aqui, então será que talvez o Batata veio com aquela pessoa? E simplesmente quando ele levanta a cabeça, ele encara a Hyejin bem cansada de tanto correr atrás dele. Enquanto ela fala pra ele muito preocupada em como ele pôde ir embora assim sem nem mesmo dizer nada a ela. E ela quase não conseguiu encontrá-lo, se não fosse por esses cachorrinhos fofos. Assim a Hyejin começa a contar para o nosso prota que ela passou o dia inteiro procurando por ele. E os pequenos cachorrinhos só conseguiram encontrá-lo porque lembraram do seu cheiro. E ela realmente andou por um tempão só pra procurar ele. E o nosso garoto um pouco envergonhado pede desculpas, mas ela conta que além disso, o senhor disse que é perigoso andar por aí nesse estado. Só que o nosso garoto conta que ele estava com medo, que talvez ele virasse um incômodo se ficasse ao seu lado. Mas ela fala pra ele que ainda se fica feliz que conseguiu encontrá-lo de novo. E como ele pode ver, até esse pequeno ficou muito preocupado com o senhor. E o nosso garoto percebe o Batata realmente feliz em encontrá-lo. Mas simplesmente ela começa a tirar várias coisas da sua mochila, contando que ontem ele só comeu um sanduíche e não se alimentou muito bem. E dessa vez ela comprou várias coisas na loja de conveniência.
Então ela pede pra que ele experimente isso. E o nosso garoto curioso pergunta se é um cereal com leite. E ela fala que sim, e fica muito gostoso se comer desse jeito. E o nosso garoto, encarando a comida, se pergunta que tipo de sensação é essa. A comida que ele comeu ontem estava muito gostosa, mas esse negócio também tem um gosto incrível, o que faz ele chorar por todos os seus orifícios. E ele começa a comentar com ela que parece que o seu cérebro vai derreter de tão delicioso que tá. E ele pede pra que a Hyejin experimente também. E ela, muito feliz com essa expressão engraçada dele, manda ele tomar um pouco de coca também, que na verdade é uma Pepsi, não uma coca, mas tudo bem. E ele conta muito animado para sua nova amiga que o seu corpo está se regenerando aos poucos, o que deixa ela bem surpresa, perguntando se é sério. E ele manda ela olhar mais de perto, e quando ela olha tá de fato se regenerando, mas muito pouco. E ela pergunta se é normal ser tão pouco assim, pois talvez seja um pouco lento demais. E para se recuperar totalmente pode demorar alguns dias. Só que o nosso garoto conta que para recuperar tudo, levaria pelo menos alguns anos, o que deixa ela muito surpresa com isso. E ele conta que seria assim apenas comendo comida normal, mas ela pergunta como assim apenas comendo, e se existe outro método. E o nosso garoto claramente sabe que existe outro método, que é ele absorver sangue em grandes quantidades, mas ainda assim ele não quer contar isso pra ela. Então simplesmente ele fala que é só um método que é possível no laboratório, e por enquanto apenas comer bem já é o suficiente. Mas ela curiosa pergunta se então no laboratório eles recuperaram ele também. E o nosso garoto conta que sim, porque eles queriam fazer experimentos como bem entendiam nele, e é por isso que eles ainda estão perseguindo ele persistentemente, não importa onde ele se esconda. E a Hyejin fala preocupada se o motivo dele ter ido embora sem avisar foi por acaso por conta dela. O nosso garoto explica que sim, foi isso mesmo, pois se ela acabar se envolvendo com ele, ela com certeza estará em perigo. Então ele pede para que ela não continue sendo tão gentil com ele assim, mas muito indignada ela se levanta, falando que eles devem ir até a delegacia agora mesmo. Só que o nosso garoto conta que mesmo que eles forem à delegacia, ele será tratado como um monstro e pode levar até mesmo um tiro. Mas ela fala na hora que ele não precisa se preocupar com isso, pois na verdade sua irmã mais velha é uma policial, e ela também é uma mutante de coração assim como ele, o que deixa nosso garoto muito surpreso, perguntando se ela é mesmo uma mutante de coração. E ela fala pra ele que sim, ela é. Só que o nosso prota ainda é nervoso e fala que mesmo assim, pode ser perigoso pra ela. Mas a Hyejin com um sorrisinho no rosto, pede pra que ele confie nela pelo menos dessa vez, pois a sua irmã é realmente uma boa pessoa. E assim o Jill começa a observar aquela garota sendo muito bondosa com os cachorros, e ele pensa que talvez ela seja mesmo um anjo. Assim ela vai até os cães e pede pra que eles fiquem bem por aqui, pois o abrigo de cães logo entrará em contato. E o Batata bem animadinho só obedece. E o nosso garoto conta que ele acabou recebendo ajuda por conta dele, e ele agradece muito ao seu Batata. E dessa vez ele não irá fugir como um covarde, e voltará para vê-lo de novo. E simplesmente ele se despede dos cães, pensando que é a primeira vez desde que ele fugiu e foi perseguido por 3 anos, que finalmente surgiu alguém que estendeu a mão pra ele pela primeira vez. E é um sentimento mesmo muito estranho, ter alguém que queira ajudá-lo. E enquanto o nosso garoto vai caminhando com ela, ele se pergunta se talvez, agora, ele possa viver uma vida comum e não fugir. Só que infelizmente os pensamentos eram muito rápidos, pois um carro simplesmente passou por ele, atropelando o nosso garoto. E logo depois que ele cai no chão, alguns caras cercam a garota, prendendo ela, enquanto outros correm pra cima do Jill, basicamente querendo sequestrá-lo. Enquanto o chefe deles, esse brutamontes bem feio, só fala que finalmente encontrou esse monstrinho, seu esqueleto maldito. Assim eles ordenam que eles o levem, enquanto eles pagam de volta por tudo que ele causou pra eles. E simplesmente um dos carros amarram a corda e colocam o nosso garoto pendurado pro lado de fora, arrastando ele no asfalto enquanto aumenta a velocidade a cada vez mais, o que faz claramente o nosso garoto sofrer. E ele só pensa que essa vida é uma droga. Ele tem que parar isso, pois por sua causa, por sua maldita causa, a Hyejin também foi levada daqui. Então ele vai fazendo de tudo para parar o carro, mas infelizmente não consegue com a sua força. E ele vai pensando bem triste que essa sua habilidade é um lixo mesmo, e ele não consegue fazer nada com ela. E ele só implora mentalmente que alguém por favor apareça para salvá-los. E de fato, esse alguém aparece para salvar o dia, que são todos os cachorros daquele canil abandonado, principalmente o Batata, que toma a frente para cortar a corda do nosso prota. E depois que eles fazem isso, os carros param, enquanto os cachorros começam a cercar o nosso garoto e tomam a sua frente para protegê-lo. Mas os bandidos saem do carro muito putos, falando que então esses vira-latas ficaram malucos. E pelo visto hoje eles aprenderão a lição. Enquanto o nosso garoto só grita para que eles parem, mas os caras continuam espancando os cães, na frente do nosso prota, os únicos seres vivos que estenderam as patas para salvá-lo. E o Jill vai tentando se levantar com toda a sua força, mas infelizmente não vai conseguindo. Mas ele persiste mesmo assim, pois ele sabe que os cães estão lutando ao seu lado. E ele tem que fazer alguma coisa, ele precisa fazer alguma coisa, pois os cães irão acabar se machucando. Só que nesse momento o Batata vai ter um dos líderes daqueles bandidos, mordendo a sua perna, enquanto o nosso garoto nota aquele sangue da mordida do cachorro. E ele sabe que se ele absorver o sangue que os gangsters derramaram, mesmo que não seja uma grande quantidade, o seu corpo vai se regenerar um pouco, e essa é a sua chance. Então ele vai se arrastando no chão para consumir aquele sangue. Só que infelizmente aquele seu esforço não é tão rápido assim, e mais cães vão infelizmente morrendo, e principalmente o seu grande amigo Batata, que morre bem na sua frente, completamente ensanguentado, o que deixa o Jill em choque completo, pois o seu pequeno amigo Batata não está mais latindo nem lambendo ele, e simplesmente está morto na sua frente coberto de sangue. E não só ele, mas todos os outros, o Kong, o Deokgu, o Spot, todos eles estão morrendo na sua frente. E o nosso garoto, observando isso, vai pensando nos 10 anos de laboratório que ele sofreu por todo esse tempo. E ele foi torturado naquele maldito laboratório por vários anos. E toda manhã quando ele abria os olhos, era uma repetição da rotina de tortura. E eles injetavam sangue nele todos os dias, arrancavam seus órgãos e o torturavam. E todo santo dia a mesma rotina se repetia
repetia. E ele mesmo querendo morrer todas as vezes, não conseguia morrer de nenhuma forma. Então simplesmente um dia ele planejou a fuga e teve a sorte de conseguir fugir do laboratório. E ele realmente achou que seria feliz quando saísse de lá. Mas infelizmente, ao contrário das suas expectativas, as pessoas do lado de fora só o desprezavam. E todos eles, sem exceção, o consideravam um monstro. Mas um dia finalmente algum desses seres vivos, que foram seus adoráveis cães e a Riedin, mudaram completamente sua mentalidade sobre esse mundo. E eles foram os únicos que o trataram como um ser humano de fato. Então nesse momento, enquanto o nosso garoto não consegue mais, simplesmente o sangue dos cães e dos gangsters vão voando até o seu coração, como se o seu coração sugasse todo aquele sangue. E nesse momento, o nosso garoto se transforma dos pés aos braços, às mãos e finalmente ao seu corpo inteiro. Ele se torna finalmente um humano comum, com a sua aparência verdadeira. E ele fica realmente muito impressionado, pois o seu corpo voltou ao normal. E agora ele está 100% regenerado. E ele fica realmente surpreso com isso, pois aquele sangue correndo feito louco lembra ele de quando ele era só uma criança, e que fazia a mesma coisa inconscientemente. Mas finalmente ele reconhece de onde veio esse sangue, que foram o sangue dos cães. Os cães que se sacrificaram por sua causa. E aqueles gangsters lá na frente ficam preocupados perguntando o que porra tá acontecendo agora, e como esse cara se regenerou completamente. Só que nesse instante lá atrás um cara vai até o nosso prato, com um taco de beisebol querendo apagá-lo. Mas infelizmente pra ele, a reação do Jill foi muito mais rápida do que ele esperava, com simplesmente o Prot ainda dando um soco na cara dele, enfiando sua cara dentro da porta da van. E nesse momento o nosso garoto vai até o Batata morto, que infelizmente não respira mais. Então com um ódio profundo, ele fala que sabe o quão doloroso é morrer. Então ele conta para todos os gangsters que ele vai deixar apenas um deles viver, a pessoa que responder primeiro, para onde levaram a Riedin. Mas enquanto isso, em um galpão abandonado, alguns carros param em frente ao galpão. E quando a Riedin finalmente tira aquela máscara, ela pergunta nervosa quem são eles. Só que quando ela percebe, ela tá cercada de vários gangsters, encarando ela como se ela fosse um pedaço de carne, o que claramente deixa a garota muito nervosa, pois ao olhar para o lado, tem vários corpos de pessoas mortas, que foram cortadas com serras elétricas. E nesse momento o chefe daqueles caras vai até a Riedin e pergunta por acaso quantas vidas ela acha que tem. E se tem alguém que ela tem que culpar, não são eles, mas esse esqueleto maldito, pois ela se envolveu nisso por tentar ajudá-lo. Então se ela não quer morrer, ela deve calar a porra da sua boca agora, pois nesse lugar ninguém se importa se uma ou duas pessoas morrem sem querer. Mas atrapalhando a sua conversa, o chefe recebe a ligação dos seus caras, e ele pergunta o que foi, e por que eles estão ligando ao invés de vir. E logo os caras começam a contar o que aconteceu com aquele esqueleto e os seus cães, o que deixa o chefe deles muito puto, perguntando se ele realmente quer falar que os cães salvaram o garoto. E ele manda ele falar direito o que eles fizeram, seus idiotas. Mas a Ria discutindo sobre os cães, se pergunta o que diabos os cães fizeram, e se os cães realmente foram ajudar o Jill. Mas depois da conversa, o chefe escuta o que ele não queria, que é que eles perderam o esqueleto maldito. E ele começa a gritar com seus subordinados que eles não passam de lixos imprestáveis. E ele pergunta se eles sabem quanto aquele desgraçado que eles deixaram escapar vale pra eles. E simplesmente muito puto ele começa a bater com o telefone no chão. Mas logo depois ele se vira para a garota e pergunta se ela sabe para onde o esqueleto foi. E ela deve saber disso. E ela deve dizer agora sem pensar duas vezes. Mas a Riedin, muito nervosa, não consegue nem mesmo abrir a sua boca, o que deixa o chefe mais puto ainda, perguntando se ela tem ideia do quanto aquilo vale. E era o seu maldito dinheiro, sua desgraçada. Mas ela, muito nervosa, fala que não sabe, enquanto o chefe claramente não acredita e fala que com certeza ela deve saber, só não quer contar pra ele. Mas se ela quer continuar assim, tudo bem. Depois de alguns buracos no seu corpo, ela pode abrir a boca. E a Riedin finalmente percebe que o senhor esqueleto disse a ela que estava sendo perseguido. E no fim ela realmente agiu como uma idiota. E ela, muito nervosa, prestes a ser esfaqueada, se pergunta o que ela faz agora. Só que para a surpresa de todos, a porta do galpão é aberta. Não aberta, mas arrombada. E quando eles notam quem é um garoto aleatório. E aí seu chefe pergunta quem é esse mendigo que apareceu do nada. Mas um dos caras vai até o Prota e comenta que olhando para o seu estado, ele parece de fato só mais um mendigo. Mas infelizmente para aquele cara ele estava perto demais, que foi muito fácil para nosso Prota agarrá-lo. E ele fala para eles com muita raiva que por conta deles, todos os cães foram mortos. Mas os gangsters, percebendo que ele é um invasor, vão correndo para acabar com o nosso Prota. Mas assim que ele recebe um soco na cara, ele dá um soco muito mais poderoso, fazendo o cara voar para longe. Só que nesse momento outro vem por trás, pegando o nosso Prota, enquanto da frente vem dar uma joelhada na cabeça dele. Mas mesmo sangrando e com dor, o nosso garoto nem pisca os olhos. Então ele usa a força do seu corpo e se agacha, jogando o cara de trás para frente, arremessando ele no chão. E finalmente ele encara o seu líder e pergunta se eles são os caras enviados pelo laboratório Hermes. E finalmente a Rede percebe quem é aquele cara. E pela sua pose e o jeito que ele fala, parece muito com o Jill. E também o grandão finalmente percebe quem é. Então ele comenta que então ele é aquele garoto esqueleto de antes. E pelo que ele lembra, os corretores disseram que se ele se regenerasse, ficaria irreconhecível. E ele realmente quase não reconheceu. Mas ainda assim ele agradece, dando um tiro no nosso Prota. Simplesmente muito agradecido por ele ter vindo rastejando até aqui por conta própria, o que facilita muito o seu trabalho. Então ele manda seus homens trazer as armas que eles receberam
receberam como pagamento dessa vez, pois agora finalmente tá na hora de usar. Então eles começam a encher nosso prota de bala, enquanto o chefe continua mandando eles não economizarem em nada, pois esse merda consegue se regenerar, então eles não devem parar de atirar nele. Mas enquanto o nosso garoto é baleado por várias balas, ele pensa que realmente isso dói bastante, e a sua cabeça está sendo quase rasgada, e os seus ossos e sua pele e seus músculos estão quebrando, e os seus pulmões também devem estar rasgados nesse momento, e ele realmente quase não consegue respirar direito. Mas lá do outro lado, a Hyejin só implora para que eles parem com isso, mas finalmente o nosso garoto cai no chão, todo furado de bala, enquanto o chefe fala que finalmente acabou. Mas o que eles não esperavam era que o nosso garoto se regenerasse facilmente com o sangue daqueles mortos, e simplesmente voltasse à vida como se não fosse nada. E muito preocupado, um deles vai até o seu chefe e fala que o maldito tá voltando à sua vida, basicamente se regenerando na frente de todos, o que claramente deixa eles bem assustados, pensando nele como uma espécie de zumbi. Mas o chefe, querendo acabar com isso, ordena que eles continuem atirando nele até ele parar de se mover. Mas o nosso garoto simplesmente vai se levantando mesmo sendo furado por balas, pensando que ele consegue sentir cada uma dessas balas perfurando o seu próprio corpo, e elas estão explodindo ele por dentro, rasgando ele e despedaçando. Mas mesmo assim, o seu corpo continua e continua se regenerando, e esse ciclo de dor e sofrimento se repetem toda vez. No entanto, essas balas não doem tanto quanto ele pensava, porque com certeza nos 10 anos de laboratório, os experimentos e tortura que ele sofreu naqueles malditos 10 anos eram muito mais dolorosos. Então rapidamente ele avança, dando um soco no primeiro, enquanto pensa que se for algo como essas armas ele pode suportar quanto for, e logo depois ele avança para os outros armados, dando um soco em cada um deles, na costela, no braço, na cara, em tudo possível, derrotando todos facilmente. Enquanto pensa que o que deixa ele mais puto nisso tudo é lembrar dos seres puros que o protegeram, mesmo que eles fossem muito mais fracos do que os humanos, eles ainda protegeram ele. Então ele nunca mais na sua vida quer ver esses seres puros, os seus amigos, as pessoas que ele se importa, sofrerem por sua causa. Então ele continua avançando na direção do líder, mas o líder dos bandidos aponta a arma para Hyejin, falando que se ele se aproximar ele vai atirar na cabeça dela. Mas o nosso prota claramente é muito mais rápido do que ele, e dá um grande soco na sua cara, quebrando seus dentes e nariz, e amassando até mesmo um caldeirão de metal imenso. E assim ele vai se aproximando lentamente do líder deles, enquanto o cabeludinho só implora para que ele pare com isso, e ele implora por ajuda, pois ele fará qualquer coisa que ele quiser. Mas o nosso garoto conta que já é tarde demais, pois ele já tocou no que não deveria, e com um soco poderoso ele arremessa ele contra o chão, e continua espancando ele como se não houvesse amanhã, até finalmente deixar ele meio morto. E nesse momento ele meio que completa a sua vingança pelos cães. E a Hyejin, muito surpreso com aquela cena, pergunta se o senhor está bem, enquanto o nosso garoto só vai se aproximando dela, e ela muito nervosa fala que ele levou vários tiros, e ele deve ir para o hospital. Mas simplesmente o nosso garoto vai lá e abraça ela, falando que isso é muito bom. E do nada ele começa a chorar como uma criança, falando que é bom que ela esteja viva. E ele conta que os cães salvaram ele e acabaram morrendo no fim, mas ele teve muito medo de que você também pudesse ter morrido, senhorita Hyejin. Então ele fica muito grato que ela ainda esteja viva, e agradece a ela por tudo que ela fez por ele. E a garota, notando a sofrência dele, o abraça também, e só fala que ele não precisa agradecer. E na verdade, ela deveria agradecê-lo por salvar a sua vida. Então mais tarde, alguns policiais chegam ao local, prendendo todos aqueles gangsters. E eles comentam que eles suspeitam que isso seja uma briga de gangue, e pelo visto a outra gangue quase matou essa. Só que nesse momento se escondendo lá nas árvores, a Hyejin fala que todos os gangsters foram capturados pelo policial. Enquanto o nosso garoto pergunta se tá realmente tudo bem, eles não passarem por nenhum tipo de investigação. Mas a Hyejin conta que a sua irmã disse pra eles ficarem de fora por enquanto, pois ela sabe que as coisas ficam complicadas quando há um mutante de coração envolvido. E pelo que a sua irmã disse pra ela, tudo vai ser resolvido, então eles podem ir embora agora. E assim, um tempo depois que eles voltam até a estrada e carregam todos os cães, a Hyejin e o nosso garoto começam a chorar bastante, enquanto o nosso prota só pede perdão, pois ele sente muito mesmo que todos estejam mortos. O Batata, o Gong, o Deokigou e até mesmo o Mano Spot. E a Hyejin, muito triste, fala que foi por sua causa, e eles vieram atrás dela para salvá-lo. E ela nem podia assumir a responsabilidade por eles. Ela só deu um pouco de carinho e comida por um momento. Mas esse momento se tornou o todo para eles. E eles vieram até mesmo arriscar sua vida para salvá-los. Só que simplesmente o nosso garoto, não querendo aceitar isso, começa a morder o seu próprio dedo, falando que não vai aceitar. E não foi culpa da senhorita Hyejin. Eles morreram para dar sangue a ele. Mas ela, curiosa, pergunta do que ele tá falando. E ele fala que é porque pode se recuperar absorvendo um pouco de sangue. Então talvez se o seu sangue for especial, ele possa conseguir ressuscitá-los com o seu sangue. Mas simplesmente o sangue dele não desce e se regenera logo depois. Mas o nosso garoto continua indo lá e mordendo o seu dedo. Mas a Hyejin finalmente o para, falando que eles ficarão tristes se ele continuar assim. Mas ele pergunta como assim ficaram tristes? Eles morreram por sua causa. E ele pergunta se eles não irão odiá-lo. Mas a Hyejin pergunta pra ele do que diabos ele tá falando. Eles gostavam muito dele. E ela sabe e sente isso, pois eles eram cães que normalmente desconfiavam das pessoas. Mas eles com certeza gostavam muito dele. E o nosso garoto pergunta como assim desconfiavam de pessoas. E ela conta que isso é sério, pois eles eram cães com muitas feridas causadas por abuso. E eles devem ter memórias ruins de muitos humanos. E o nosso garoto, mais triste ainda, fala que não sabia disso. E ele só achou que eles eram apenas dóceis. Mas a Hyejin fala que então, se ele se machucar e se culpar, o coração deles também vai doer bastante. E ela conta que o fato de terem se aproximado dele sem hesitação é porque sentiram que ele estava na mesma situação que eles. Então simplesmente o nosso garoto só agradece. Só que enquanto eles lamentavam pelos mortos, outro cãozinho apareceu do lado latindo
sorrindo para os dois. E o nosso garoto reconhece na hora como o filhote do Batata. E ele realmente estava preocupado porque ele não viu antes. Mas que bom que ele está vivo. Assim, o cãozinho vai até nosso prota e começa a lambê-lo. Enquanto o Jill confuso pergunta por que ele continua olhando pra ele assim. E ele pergunta para o cãozinho que obviamente não sabe falar com humanos, se ele não tem ódio dele. E por sua conta, seus amigos e o seu pai acabaram morrendo. Mas o cachorrinho só continua lambendo ele. E a Jill comenta que esse pequeno também parece gostar bastante dele. E pelo visto ele até dormiu, pois devia estar muito cansado. Mas agora Jill observando os dois, se pergunta o que ela faz, pois ela não pode deixar um recém-nascido assim sozinho. E ela se pergunta se ela deve levá-lo pra casa junto com ele. Mas o maior problema não é o cão, e sim o Jill, pois aqueles caras do laboratório não parecem ser pessoas comuns. Então simplesmente ela sai dali e fala para o Jill que vai fazer uma ligação para sua irmã. E ela volta já já. E isso ela começa a conversar com ela ao telefone, falando que ela resolveu assim como ela disse, mas agora ela não sabe pra onde ir. Então depois da conversa ela volta do nosso garoto e fala que ele deve acompanhá-la. Então simplesmente os dois vão caminhando até a casa da garota. E quando finalmente nosso garoto entra, ele fica bem surpreso, mas ainda um pouco nervoso. Ele pergunta se ele pode mesmo entrar aqui, pois ele é alguém muito perigoso. Mas ela fala que ele arriscou sua vida para salvá-la. Então por que diabos ele seria perigoso? E ela conta que a sua irmã também disse que queria vê-lo uma vez. Mas o Prot pergunta como assim vê-lo? E ela conta que a sua irmã tem um caso que ela está investigando, e parece que tem relação com o laboratório que continua perseguindo ele. Então ela diz que poderia ajudá-lo. Mas enfim, agora está tudo bem, e ele pode entrar sem problemas. Só que finalmente quando o nosso garoto vira o rosto, ele se encara no espelho, e começa a gritar muito assustado. Enquanto Red pergunta o que está acontecendo, mas simplesmente ele vai até ela muito feliz, falando que surgiram bochechas, um nariz e até mesmo lábios. E ele conta que o seu rosto voltou por completo. E ela pergunta se ele realmente não sabia que tinha voltado. Só que o nosso garoto conta que desde que ele era criança, o seu rosto nunca tinha sido regenerado direito. Então ele realmente não sabia como ele era. E no laboratório a regeneração era muito lenta. Além disso, sempre que ele tentava se regenerar, eles faziam vários experimentos com ele. E ele conta realmente muito surpreso ao se ver no espelho que então no fim ele era assim. Mas a Red um pouco nervosa com essa conversa. Fala que quanto mais ela escuta, mais chocada ela fica. Só que ainda assim, tinha algo que realmente a incomoda. E ela conta que depois que ele se regenerou por completo, ele não parece nem um pouco um senhor. E ela quer saber quantos anos ele tem aproximadamente, pelo menos. E o Prot vai pensando na sua idade. E faz realmente muito tempo que ele não pensa nisso. Mas pelas suas contas, ele entrou no laboratório aos 7 anos. E ele fez o teste final anual 7 vezes. E depois que ele escapou, as estações mudaram 3 vezes. Então talvez ele tenha uns 17 anos. O que deixa Red muito surpresa, falando que então ele tem a mesma idade que ela. Mas ela pergunta por que ele ficou quieto mesmo que ela chamando ele de senhor. Enquanto o nosso garoto envergonhado só fala que é porque ele gostava do fato dela chamar ele como um ser humano. Então isso já era o suficiente pra ele. E a Red, bem surpresa, pensa que isso é bem triste, mas ainda é um pouco fofo. Então ela começa a falar pra ele que a partir de agora, eles irão se chamar pelo nome de forma informal. E o Jill fala que tá tudo bem pra ele. Então agora, mais tarde, o cãozinho vai comendo bastante, enquanto o nosso garoto come muito também, falando que isso está uma delícia. E essa comida está quente e muito gostosa. Mas a Red só fala que é um pouco de arroz com ovo e shoyu. E ela pede desculpas por não ser muito boa na cozinha. Mas ainda assim ela fica feliz que ele tenha gostado. Só que o nosso garoto fala que não, essa foi a melhor comida que ele comeu em muitos anos. Mas a garota vai lá e conta que a sua irmã disse que hoje ela não pode vir. E é provável que ela esteja ocupada com o seu trabalho. Então por hoje ele pode dormir aqui. Mas surpresa ele pergunta como assim aqui? E ela mais confusa ainda pergunta por que ele não poderia dormir nesse local. Mas ele fala que não, isso seria uma honra. E ele pensou que na verdade deveria dormir no chão. O que só faz a Red dar muita risada. Mas no fim ela apaga as luzes e fala que ela tem que fazer a lição de casa da escola para amanhã. Então ela vai pro quarto agora e dá boa noite para o nosso prota. Então simplesmente sozinho na sala com seu cãozinho, ele começa a olhar ao redor e nota uma televisão fina e bem grande. E até mesmo flores que eles trouxeram para casa. E esse lugar parece muito diferente do seu laboratório. E é com certeza extremamente confortável. E se o sofá é tão macio assim, ele realmente não imagina como é uma cama, pois aquele dormir no laboratório era muito dura. Mas agora notando o cachorrinho comendo ainda, ele nota que ele parece um pouco estranho. E muito preocupado ele se levanta e vai até o filhote. Só para perceber que ele simplesmente arrotou. E depois voltou a comer normalmente. E até o cachorro se pergunta que tipo de reação foi essa dele. E o nosso garoto percebe que no fim não era nada. Mas agora com os dois deitados juntos, o nosso garoto comenta que é muito macio e aconchegante esse sofá. E ele pergunta se o cachorrinho também gosta disso. Mas agora que eles estão juntos, ele deveria dar um nome a ele. E já que ele é o filhote do Batata, talvez Batata Frita ou que tal Fritinha. Bom, esse será o seu nome, Fritinha. E a partir de agora, ele cuidará do Fritinha, o seu filhote. E antes de dormir, ele pensa que realmente hoje foi um bom dia. Ele comeu comida gostosa, pôde se lavar em água bem quente. E agora consegue dormir num lugar macio como esse. Mas ainda assim, ele sabe que isso é algo que ele pode perder facilmente. Então ele começa a lembrar de como ele escapou do laboratório. Que não foi só ele, mas vários outros espécimes que escaparam com ele. E todos eles eram basicamente crianças e adolescentes. Mas os agentes do laboratório claramente não queriam deixar eles escaparem, pois eles eram todos mutantes de coração de nível superior. E eles não podem escapar de jeito nenhum. Então basicamente eles soterraram vários deles. E depois quiseram queimá-los vivos. Só que infelizmente para aqueles caras, uma das mutantes congelou o próprio fogo. E depois gritava para o Kinjil acordar agora. Enquanto outro cara salvou nosso prota. E esse ela mandava que eles rápido saíssem dali, pois eles não têm muito tempo. Então simplesmente eles fugiram dali com tanta dificuldade. Mas por ter infelizmente se separado no final, talvez a garota que salvou ele esteja sofrendo em algum lugar de novo agora. E é por isso que agora ele nunca mais vai deixar tirarem nada dele. Nem mesmo
mesmo essa felicidade. E se alguém sequer tocar nela, então ele não pode perdoá-lo, seja quem for. Mas infelizmente essa sorte dele não durou tanto assim, pois no outro dia, o seu Fritinha, o seu cão adorável, simplesmente sumiu da sua vista, deixando o nosso garoto completamente desesperado. Agora no próximo dia pela manhã, a Riedin fala para o nosso Proto que ela vai para a escola agora, e ela volta mais tarde. E ela diz que a sua irmã diz que vem hoje à noite, então ele deve cuidar muito bem da casa. E o Protinho nervoso pergunta como assim à noite, mas ela fala que sim, ela trabalha muito. Então vendo ela ir embora, nosso garoto fala que tá tudo bem e ela pode ir ter uma boa aula, enquanto pensa que a escola deve ser legal. Só que nesse momento lá na porta quem tá é o Fritinha, arranhando toda a porta, enquanto a garota só fala que ela vai pra casa, então ela não pode levá-lo junto com ela. Mas ela percebe que ele realmente quer sair dali. Mas ela acha que não seja porque ele sente dor em algum lugar ou algo do tipo, é mais como se ele estivesse entediado. E ela pergunta pra Fritinha se ele quer sair junto. Só que ela confusa se pergunta o que ela faz, pois ela tem que ir pra escola agora. Mas nosso garoto fala que talvez ele possa resolver isso levando ele para um passeio. E a Riedin pergunta se realmente tá tudo bem levar ele assim, pois talvez aquelas pessoas perigosas possam persegui-lo de novo. Só que o Protinho fala que tá tudo bem, pois eles não queriam reconhecer o seu rosto recuperado de qualquer forma. Então ela fala que tão tudo bem, ele pode ir. Mas se ele for passear, deve levar a coleira com ele. Então agora do lado de fora, o nosso garoto vai levando a Fritinha para passear, mas claramente ele não sabe como usar a coleira. E ele quase enforcou o Fritinha, que claramente tá muito desconfortável. E o nosso garoto nervoso vai se perguntando se por acaso ele apertou demais ou algo assim, e deve estar doendo bastante. E ele também antigamente usava algo assim como se fosse uma corda pendurada no seu pescoço, só que ela queimava o seu corpo completamente. E ele sabe que desse jeito as pessoas podem não gostar dele. Então ele pede perdão ao Fritinha, mas agora ele vai consertar isso. Só que infelizmente para ele o Fritinha simplesmente fugiu da sua coleira, deixando o nosso garoto completamente em choque, pois ele não sabe como caralho ele escapou dali. E ele começa a chorar e correr dele desesperado procurando pelo seu cãozinho. Enquanto o Fritinha tá muito feliz pois finalmente escapou daquela coleira maldita. E o nosso garoto começa a correr de um lado para o outro procurando pelo seu cão. E ele procura no lixo, debaixo dos carros, no bueiro, tudo possível, mas não consegue encontrá-lo. E ele fica realmente preocupado que algo possa acontecer com ele, algo como um acidente de carro, ou talvez aqueles caras pegando seu cachorro para fazer coisas ruins com ele. E ele realmente não quer pensar nisso, pois ontem ele tinha prometido para si mesmo que ele protegeria ele a todo custo. Mas em apenas um dia ele perdeu seu cachorro. Só que infelizmente olhando para o lado, ele viu o Fritinha próximo de uma escola. E muito animado ele corre até ele, se perguntando se por acaso essa é a escola da Riedin. Então talvez o cão tenha sentido o cheiro dela e seguido até aqui. Só que nesse momento o nosso garoto entra na escola como se não houvesse amanhã, enquanto um dos professores pergunta quem é esse moleque e por que ele está correndo assim. Mas ele nota que ele é realmente bem rápido. Então agora dentro da escola, enquanto os garotos jogam bola, as garotas conversam e os nerds assistem vídeos, o nosso garoto se esconde na árvore, pensando que todos estão brincando alegremente entre si. Então no fim, isso é uma escola. Só que finalmente ele nota alguns caras conversando que são o grupo de nerds, comentando que pelo que eles ouviram, os mutantes de coração começaram originalmente em um laboratório. Mas outro cara fala que não, isso é apenas um boato. Só que a pessoa do vídeo fala que se você denunciar um mutante procurado e não registrado, a recompensa é de 1 bilhão de wons. E até a sombria verdade que existem organizações especializadas em tráfico de mutantes. Logo os moleques comentam que se eles encontrarem um deles, eles ganharão uma bolada. E escutando isso, nosso garoto pensa que lá fora, a percepção sobre as pessoas com habilidades de coração é assim, o que é problemático. Então ele sabe que precisa tomar muito cuidado, pois ele tem que encontrar o Fritinha agora e sair rápido dali. E finalmente ele percebe onde seu cãozinho tá. E o seu cãozinho vai em direção a 3 garotas gravando um TikTok. E depois da gravação elas comentam que isso tá muito legal. E a Minjung ficou muito perfeita nesse vídeo. Enquanto a garota toda convencida fala que é claro que sim, mas elas também são bem lindas. Só que nesse instante o Fritinha se aproxima delas. E a garota já agarra o Fritinha na hora, achando ele muito fofo. Mas claramente elas têm que postar algo nos stories. Mas quem aparece na foto também é o nosso garoto lá na ponta, o que assusta muito elas, chamando ele de Stalker. Só que o nosso garoto simplesmente pede desculpas, e ele realmente não queria assustá-las. É que elas estão com seu cachorro. E na hora que elas encaram seu rosto, elas notam que ele é muito bonito. E pela condição uniforme de educação física, ele parece ser do primeiro ano ou algo assim. Mas elas realmente nunca viram esse cara na escola. E talvez ele seja um aluno novo. Só que o nosso garoto vai até as 3 e pergunta se por acaso ele apareceu no seu celular agora. E ela fala que sim, eles gravaram um vídeo. E elas perguntam se ele quer gravar junto. Mas ele fala que não, ele não pode aparecer em vídeos assim. Só que nesse momento a líder delas vai até o nosso prota e pergunta qual é o seu user de Instagram, pois ela com certeza irá marcá-lo. Logo as garotas cochicham entre si que é a primeira vez que elas veem a Minju perguntando o Instagram de alguém assim. Mas com o rosto desses era de se esperar, pois ele é muito gato. Só que o Jill, completamente confuso, pergunta o que é Instagram. E ela fala que sim, ela vai marcá-lo para ganhar mais seguidores também. E a garota pensa bem animada que ele é o seu tipo com certeza. E até o jeito tímido e fofo dele daria um ótimo chaveirinho. Mas ele fala bem nervoso que na verdade ele não tem uma coisa dessas. O que choca não só a garota, mas também suas amigas. E ela muito nervosa pergunta como assim não tem. E ele simplesmente se curva a ela falando que agradece. E ele aceita apenas a intenção, é sério. O que claramente deixa suas amigas bem nervosas. Pois isso é inacreditável. A Minjung foi rejeitada na cara. E essa amiga narcisista dela fica muito puta, claro. Pensando que nosso prota é um desgraçado completo, se fazendo de difícil. E ela só comenta baixinho que isso é ridículo. Ela só ia marcar ele num vídeo. E nem o seu user ele deu. Mas ele simplesmente toma o seu cachorrinho dela. E agradece por cuidar dele. E ele pede desculpas ao cãozinho. Mas fala que a partir de agora ele nunca mais vai perdê-lo. Só que enquanto isso percebendo essa conversa de longe, um brutamonte da escola
bola chama o nosso garoto de desgraçado. E eles perguntam quem é esse moleque convencido aqui. Enquanto seus amigos lá atrás perguntam se aquela garota não é aquela que ele tá afim. E esse bruto fala que ela é sim, ela é a Minjung. E pelo visto aquele cara tá usando o cachorro para dar em cima dela. O que é muito patético. E ele tá observando faz o tempo, mas realmente não reconhece aquele cara. Logo o pessoal em volta se pergunta se por acaso é um ano novo ou algo assim. Mas o grandão, com muito ódio do prota, pensa que esse lixo ousa começar a sua Minjung na sua frente. Então simplesmente ele pega a bola e prepara o seu grande chute. Enquanto seus amigos falam que da última vez ele quase quebrou o nariz de alguém só chutando dessa forma. Mas o moleque fala que isso não é problema seu. E nesse momento a bola é lançada em direção ao nosso prota. E percebendo que a bola pode bater no seu cachorro, ele bota a cara bem na frente dela para protegê-lo. E as garotas surpresas com isso perguntam se ele tá bem. E simplesmente aqueles caras se aproximam dele pedindo desculpas, falando que a bola voou por engano. E a Minjung, irritada com ele, fala que ele quase acertou ela. E até mesmo ela pergunta para o nosso prota se ele tá bem. Mas ele só se vira para aquele cara e manda ele tomar cuidado, pois ele quase machucou seu cachorro. Então ele deve pedir desculpas. Mas esse bruto começa a simplesmente dar risada do nosso prota. Só que logo ele percebe que fez merda na frente de todos. Então simplesmente ele se acaba e pergunta se ele tá bem. E a bola foi bem na sua cara. E da última vez um garoto quase quebrou seu nariz. E ele pergunta se ele não quer ir pra enfermaria. Só que o nosso garoto fala que não, ele tá bem. Mas o Fritinho aqui quase se machucou, então ele deve tomar cuidado. Mas os moleques pensam que ele tá sangrando pelo nariz e ainda quer continuar se fazendo de forte. Então o grandão fala que tá tudo bem e pede desculpas, pois o cachorro deve ser importante pra ele. E o nosso garoto fala que sim, mas já que ele já pediu desculpas, tá tudo bem. E não tem mais problema, e agora ele vai indo embora. Mas claramente não aceitando muito esse resultado. O Taegu, que é esse grandão, manda seus amigos descobrirem quem é aquele cara, pois ele realmente não gostou dele. Enquanto o nosso garoto continua caminhando com o Fritinha, pensando que ele ficou muito assustado achando que perdeu seu garoto. Mas ainda assim, graças ao Fritinha, ele pôde conhecer uma escola de verdade. Ele conheceu muitos jovens da sua idade também, o que foi bem divertido. E se ele tivesse frequentado mais esse lugar, talvez ele teria feito muitos amigos. Só que nesse momento quem se volta a ele é o Taegu, chamando ele de amigo e falando que sente muito por aquela hora. Mas o tio pergunta como assim amigo? E o Taegu fala que eles são do mesmo ano, então eles são amigos. Ele conta que como ele foi atingido pelo seu chute, ele quer pedir desculpas de verdade pra ele. Então ele vai comprar pra ele um lanche. E o nosso garoto pergunta como assim lanche? Já pensando naquelas coisas gostosas. E o Taegu fala que sim, é isso mesmo. Ele vai comprar algo delicioso pra ele. E o nosso garoto pergunta se ele pode dar algo para o Fritinha também. E o grandão fala que sim, com certeza ele pode segui-lo. Só que nesse momento, quando eles passam por um beco, o Taegu dá um chute nas costas do prota, arremessando ele na frente de vários outros caras, que encaram ele bem putos, perguntando se ele realmente achou que eles iriam dar pão pra ele comer. E pelo visto esse cara parece meio lerdo. E o Taegu lá atrás fala que agora vai enchê-lo de pão até ele ficar cheio, seu desgraçado. E nesse momento todo cerca o nosso prota, chamando ele de frouxo de merda. E o Taegu pergunta o que ele acha que tá fazendo, agindo como dono do lugar. Mas o prota pergunta como assim agindo e do que ele tá falando. Mas o Taegu começa a gritar com o Jill, falando que ele é só um bosta que sai por aí chorando e rastejando se levasse um soco. E ele pergunta até quando ele vai continuar blefando e se ele quer que ele arrebente sua cara. E os moleques em volta escutando isso dão muita risada deles. Enquanto o nosso garoto finalmente percebe que ele achou que eles tinham chamado ele para serem amigos. Mas no fim chamaram ele só para arrumar confusão. Então ele simplesmente pede desculpas e se vira, falando que se ele deixou ele desconfortável, ele vai embora. Só que nesse momento os outros caras dão um passo à frente, perguntando para onde ele acha que vai. Mas o Protinha manda que ele saia da frente, pois o Fritinha tá ficando com medo, enquanto o cachorro começa a latir pra eles. Mas esse delinquente não vai deixar o nosso garoto em paz, e fala que esse vira-lata é igualzinho ao dono. Então ele se prepara para dar um tapa no Jill, mas simplesmente muito mais rápido do que ele. O Jill dá um soco no seu rosto e envia ele voando pra longe, o que surpreende todo mundo, principalmente o Taegu, que em choque se pergunta o que ele acabou de ver, pois ele só balançou o braço e enviou o Jill voando dali. E simplesmente todos partem pra cima dele juntos, querendo acabar com esse desgraçado. Só que o nosso garoto só encara os três e facilmente derrota todo mundo. E logo depois ele avança pra cima do Taegu, mas o soco dele para bem à frente dos seus olhos. E quando o moleque se abaixa, o nosso garoto acerta na parede de tijolos, simplesmente deixando a marca da sua mão na parede, o que deixa o moleque muito assustado. E o nosso garoto fala que mandou ele parar, enquanto o Fritinha tá lá com a carinha muito convencida. E os amigos do Taegu em volta se perguntam quem é esse maluco que ele trouxe pra eles, e começam a correr dali para não apanharem mais. Só sobrando o nosso garoto e o Taegu, que tá com certeza com muito medo dele, pois ele nunca viu um ser humano rachando a porra da parede. Então ele percebe que fudeu. Se ele levasse um soco desses, os seus ossos iriam se esmigalhar por completo. E pelo visto ele mexeu com a pessoa errada. Então simplesmente ele se ajoelha e pede desculpas ao nosso prota, falando que ele nunca mais irá fazer isso. E ele conta que aqueles caras que tentaram bater no seu cachorro, ele não tinha nada a ver com isso. E ele está sendo sincero agora. Ele também tem um cachorro em casa, olha só. Logo nosso garoto se pergunta se é sério que esse cara queria um cachorro. Então na real ele é um cara legal. E até o Fritinho encara aquele cachorrinho muito animado. Então Taegu pede perdão ao nosso prota. Só que nesse momento a barriga do Jill começa a roncar. E ele comenta que o Fritinho que ele usou um pouco de força, então deu fome pra ele. E pensando bem, ele não comeu nada hoje. Logo o Taegu pensa que esse cara ficou com fome do nada. Então nesse tipo de situação, ele tá fingindo
dizendo que o perdoa, enquanto exige comida sutilmente. E esse sujeito é realmente astuto. Então assim, algumas horas depois, os dois vão até uma loja de conveniências, e o nosso garoto fica bem feliz por poder comer tudo isso, enquanto o Taegu manda ele aproveitar a comida. E o nosso garoto oferece para o Fritian também e pergunta se tá gostoso. Mas observando aqueles dois, o Taegu se pergunta o que se passa na cabeça desse moleque. Ele é forte para caralho, mas age feito um idiota completo. E ele realmente não consegue entendê-lo. E agora há pouco, somente com o soco, ele fez um cara voar pelo ar. E ele se pergunta se ele é algum tipo de atleta de boxe ou algo assim. Mas ele sabe que não. Mesmo para um atleta, ele acha que não seja possível rachar uma parede de tijolos. E ele realmente nunca viu nada parecido na sua vida. Então com certeza isso exige uma medida especial. Então nesse momento ele faz a ligação para os seus irmãos. E fala para o irmão Yong-Shu, que ali é o Taegu. E esse Nan Yong-Shu de 20 anos, que parece mais um chefe de gangue, pergunta para o seu irmãozinho o que aconteceu. E o cabeludinho pergunta se ele pode ajudá-lo dessa vez, pois ele realmente se fudeu agora. E o grandão pergunta de quem ele apanhou dessa vez. E ele é mesmo engraçadinho, seu moleque. Ele apanha nas ruas e depois sai ligando pra ele assim. Mas o Taegu fala que é porque ele é alguém que luta muito bem de verdade. E esse será o seu primeiro e último pedido. Ele pede que por favor ele salve a sua honra. E nesse momento lá na academia tem dois caras lutando. E um deles pergunta quem é no telefone. E o Yong-Chu fala que é aquele ruivinho que se meteu em problemas. E eles comentam que ele é realmente patético. Mas tá, beleza. Ele fala para o Taegu que por acaso ele tem que ir pra escola agora. Então ele pode trazer ele rapidinho pra ele. O que deixa o Taegu bem animado, pois agora esse moleque tá morto. Só que enquanto ele tava no telefone, o nosso garoto vai até ele e oferece um pouco de comida, o que surpreende muito o Taegu. Enquanto o nosso garoto fala que ele ficou com vergonha porque comeu sozinho. Mas o Taegu fala que não, ele pode comer tudo que ele quiser. Enquanto o nosso garoto pergunta se é sério mesmo. Mas observando aqueles dois, ele realmente não entende como esse cara pode ser tão forte. Só que nesse momento ele encara sua mão. E pensa que com certeza ele machucou o punho quando bateu na parede agora há pouco. Mas simplesmente agora não tem nenhum ferimento. Então finalmente ele para e pensa nisso, pois esse moleque tem uma força sobre-humana, que faz as pessoas voarem, e até mesmo as suas feridas se curam. Aí ele começa a lembrar daqueles indivíduos com habilidades diferentes. Então se for assim, realmente pode ser possível. Assim ele pergunta para o nosso prota se por acaso ele é um mutante de coração, o que assusta muito o Jill, cuspindo toda a bebida no cachorrinho. E muito nervoso ele pergunta de onde ele tirou isso. E o Taegu, vendo a reação dele, percebe que óbvio, tá na cara que ele é um mutante de coração. E ele realmente não consegue acreditar nisso, pois ele nunca viu um antes na sua vida. E ele se parece exatamente com uma pessoa comum. Mas ele pensa um pouco e sabe que se ele é um mutante de coração, essa luta contra os seus irmãos deve ser muito mais perigosa do que ele espera. E até os seus irmãos podem acabar apanhando se vierem até aqui à toa. Então ele faz a ligação de novo e conta tudo para o Yong-Chu, que surpreso pergunta se ele realmente é um mutante de coração. E assim que ele fala essa palavra, todos os outros delinquentes param na hora para escutar. E o Taegu começa a contar para ele que sim, é isso mesmo. E ele não sabia que ele era alguém tão assustador. E como é perigoso, talvez seja melhor esquecer o que ele pediu. Mas o Yong-Chu fala que na verdade isso é ainda melhor, pois eles irão dar um jeito nele com certeza. Então ele não deve deixar ele ir embora de jeito nenhum e segurar ele o máximo possível. Só que enquanto ele tava ao telefone, o nosso garoto se aproxima e fala que terminou de comer. Então agora ele vai pra casa. Mas o Taegu nervoso pergunta se ele realmente vai embora e ainda falta um tempo para o almoço acabar. Mas o Pratinha fala que agora ele precisa ir mesmo. Mas o Taegu pensa que o seu irmão mais velho mandou ele segurar o garoto até eles chegarem. Então não tem outro jeito, ele vai ter que matar a aula hoje e se divertir um pouco com seu novo amigo. E mais tarde ele leva o Prota até a Game Land, enquanto o nosso garoto acha tudo muito maravilhoso, pois esse lugar é muito brilhante. Mas o Taegu, confuso, pergunta se ele realmente nunca veio a um fliperama antes. E o nosso garoto conta que ele nem sabia que um lugar desses existia. E é a primeira vez que ele vê tudo isso, o que é muito incrível. E ele começa a ir em todas as máquinas e olhar pra elas. Mas ele acha uma delas e comenta que esse é o boneco que a Riedin vivia carregando na mochila. E o Taegu, confuso, pergunta se é a primeira vez que ele vê uma máquina de pelúcia, enquanto o nosso garoto fala que é isso mesmo. Mas o Taegu se pergunta que diabo esse garoto viveu até agora. Assim ele conta que é só colocar um pouco de dinheiro e tentar uma vez. Então ele começa a ensinar o nosso prota a como usar a máquina de pelúcia. E facilmente ele consegue pegar um deles, o que deixa nosso garoto bem feliz. E o Taegu lá atrás bem convencido. E ele pensa que tá indo de acordo com o seu plano. E não vai ser problema ganhar tempo até os seus irmãos chegarem. Então se ele pergunta para o nosso prota se ele também nunca foi até o karaokê de moedas. E o nosso garoto pergunta o que seria isso. Então simplesmente os dois vão até lá e se sentam. E o Taegu fala que é um lugar onde você pode cantar músicas. E ele pergunta que música ele quer, pois ele pode colocar pra ele. Só que o nosso garoto pergunta como assim música, ele não conhece nenhuma. Então o Taegu manda ele cantar qualquer coisa que ele quiser. E ele não precisa ficar com vergonha entre homens. Então simplesmente o nosso garoto começa a cantar uma canção de ninar, mas no seu estilo rock and roll. O que deixa o Taegu mais confuso ainda, perguntando que tipo de música absurda é essa. E até quando ele vai fingir esse personagem. E o Jill pergunta se ele não pode continuar cantando isso. E na verdade essa é a única música que ele conhece, pois foi a música que a sua mãe ensinou pra ele antes deles se separarem quando ele tinha 7 anos. E depois disso, ele não pode viver uma vida normal. Então ele não conhece músicas ou coisas do tipo. O que deixa o Taegu completamente chocado, se perguntando se é verdade que ele se separou da família aos 7 anos de idade. E como assim ele não pode viver uma vida normal? E ele realmente não entende quem é esse cara. E se todos os mutantes
mutantes de coração são iguais a ele, com histórias tão tristes assim. E ele simplesmente começa a chorar muito emocionado, pois isso com certeza mexe com seu coração. Então bem sério ele fala que já que ele não pode viver normalmente, pelo menos por hoje, ele vai viver o extraordinário. E a partir de hoje ele mostrará pra ele um novo mundo. Então simplesmente eles começam a jogar em todos os jogos do fliperama. E toda hora eles mudam de jogos diferentes, com o Taigo apresentando tudo para o nosso garoto. Mas até mesmo na parte da dança o Dio é terrível. E o Taigo comenta que no fim ele é um perna de pau, enquanto o nosso garoto só fala que é bem difícil. Mas finalmente depois que a diversão acaba, o Taigo tá bem cansado. E ele comenta com o nosso prota que eles se divertiram como se não houvesse amanhã. Enquanto o nosso garoto fala que o fliperama é um lugar muito legal. E é a primeira vez na vida que ele se diverte tanto assim. Só que quando o Taigo conversava com o Dio, ele recebe a ligação. E quando ele atende, é o Young-Shu xingando ele pra cacete, mandando ele atender logo a porra do celular. Logo o moleque lembra preocupado que é mesmo ele esqueceu do irmão Young-Chu. E ele tava segurando esse cara para eles darem uma lição nele. E ele se esqueceu completamente, porque estava se divertindo. E ele ficou tão empolgado, mas tão empolgado, que eles até tiraram fotos juntos naquelas máquinas de fotos. E eles perguntam se por acaso ele é um idiota completo por fazer isso. Mas olhando para aquelas fotos inocentes, ele realmente não quer destruir isso. Então, depois de um tempo, ele vai sozinho até aquele beco e se encontra com os seus irmãos. E na frente de todos, ele pede perdão, pois acontece que ele descobriu que aquele garoto não era um mutante de coração. Mas os caras muito putos perguntam o que diabos ele tá dizendo agora, e se ele realmente tá brincando com eles. Mas o Taigu fala que sente muito mesmo e foi um engano. Enquanto na sua mente ele pensa que ele realmente não quer ferrar aquele garoto, pois ele ficou muito emocionado quando o garoto disse que esse cachorro era sua única família. E ele falou para o Dio que isso era triste pra cacete. E ele sinceramente entende esse sentimento dele. E o seu Bob já tem 17 anos, então eles não sabem quando ele vai atravessar a ponte do arco-íris. Mas só de pensar no Bob morrendo, as lágrimas já caem, enquanto o nosso garoto só consola ele. Mas o Taigu conta que, sinceramente, quando seus amigos tentaram maltratar o seu cachorro, ele quase matou eles. E ele pensa que não é por causa do Dio, mas por causa do cachorro. E o que o cachorro faria sem o seu dono, nesse mundo tão perigoso. Mas infelizmente o Young-Shu não vai aceitar isso tão bem, e dá um soco poderoso na sua cara, quase quebrando seu nariz. E logo depois ele levanta o Taigu pelo cabelo e pergunta se por acaso ele acha que ele tá brincando. E ele quer saber agora onde caralhos aquele mutante se meteu. Só que na cabeça do Taigu, ele começa a lembrar dos momentos que ele teve com o nosso prota jogando jogos no fliperama. Mas lá na frente aquele delinquente pergunta se ele não entende o que ele acabou de dizer, e se ele não está vendo que toda a família se reuniu só pra pegar aquele cara. Mas o Taigu, vendo que pode dar merda, ele implora pra que ele pare com isso, pois ele esteve com ele o dia inteiro, então se ele fosse um mutante de coração, ele teria sentido algum tipo de aura estranha nele. Mas não teve nada de estranho o dia todo, e ele só conta que aquele cara era um perdedor comum, e até ficou exausto de jogar jogos o dia todo no fliperama. Então com certeza ele é só um completo idiota. E ele fala que sente muito por fazer ele ter vindo até aqui à toa. E o Young-Chu, escutando isso, só suspira e fala que então ele tá dizendo que ele não era um ninguém. E o Taigu fala que é isso mesmo. Então o Young-Chu vai até o seu irmãozinho e pergunta se ele tá chateado porque ele bateu nele e gritou com ele também. Mas escuta aqui, seu moleque, dá pra ver na sua cara quando você tá mentindo. Então ele manda que ele diga o motivo real agora, do porquê ele mudou de ideia de repente. E ele pergunta se por acaso ele pensa diferente agora, e se ele parece muito assustador ou algo do tipo. E ele já disse que aquele cara não é humano. E ele sabe como o mundo é perigoso por conta dos mutantes. E ele precisa fazer isso para que seus irmãos terminem o serviço sem problemas. Então ele pergunta se por acaso ele tá preocupado com seu irmãozinho aqui. Mas ele pergunta se ele realmente acha que os irmãos irão perder. Mas o Taigu continua firme, falando que sério não é nada. Mas claramente isso deixa o Young-Chu muito puto, falando que então, que tal 500? Ele vai ser muito generoso com ele. Se ele entregar o mutante, ele dá pra ele 500. E ele pergunta se isso não soa legal. E ele fala que já preparou até o corretor para negociar com o mutante de coração. E vai ser resolvido de forma bem limpa, sem nenhum rastro. E escutando isso, o Taigu pensa se isso não é basicamente tráfico humano. E ele sabe que recentemente crimes de sequestro visando mutantes de coração estão ocorrendo. E dizem que o governo ou o instituto de pesquisa pagam dinheiro por eles. E ele achou que só fosse um boato circulando por aí. Mas ele pensava que seu irmão estaria envolvido nessas coisas que ele só via na internet. Então ele conta um pouco nervoso para o Young-Chu que na verdade aquele cara não é nada demais. E ele pede que ele acredite nele, mas só para receber uma bicuda no seu estômago. E o Young-Chu agora manda sua família dar um jeito nesse moleque. E simplesmente ele começa a pisar no Taigu, falando que ele é só um inútil. Enquanto o Taigu vai lembrando do seu passado, de quando ele era espancado pelos outros. E xingavam ele bastante, chamando de fracassado do cacete. Mas ele implorava para que eles parassem com isso. Só que no meio daquela confusão, o Young-Chu apareceu, perguntando quem mandou eles, alunos do primeiro ano, intimidarem os seus amiguinhos. E se por acaso eles querem morrer. E simplesmente os moleques correram dali. Assim, o Young-Chu se aproximou do Cho Taigu e fala pra ele que ele é o seu irmão. E ele faz parte do mesmo dojo que ele. E ele realmente não deveria estar apanhando por aí desse jeito. E naquela época o Taigu pensava que seu irmão parecia bem legal. E como ele queria ser como seus irmãos, porque eles pareciam incríveis, ele realmente começou a segui-los. Mas pelo visto talvez não tenha sido uma boa ideia. E nesse momento o Young-Chu se abaixa e fala para o Taigu que ele é de fato um cara leal, o que é incrível pra ele. Mas escuta aqui, molequinho de merda, só de vender ele para o corretor não é brincadeira. E se você tentar vender isso sozinho, vai ganhar no máximo uns 200 ou 300. E ele conta que quando o corpo se machuca, lealdade não serve pra nada. Assim ele pede para que eles tragam a corrente. Pois como seu irmãozinho Taigu disse, que queria viver de um jeito incrível, ganhar muito dinheiro é o jeito
jeito mais incrível e sem vergonha de se viver. Mas agora os dois irão viver de um jeito incrível também, se preparando para espancar o Taegu com as correntes na mão. Enquanto o Taegu só fala que sente muito. Mas a realidade é que ele não parece nada incrível agora, o que deixa todo mundo em silêncio, pois ele foi 100% sincero. Mas na hora ele percebe que acabou de falar uma grande de uma merda. E muito puto, Yonggi pergunta se por acaso ele acha isso mesmo. E agora ele entende Taegu, seu filho da mãe. Ele vai ser morto agora. E quando finalmente ele espancar o Taegu, um braço para ele, e conta que a espessura da corrente é quase a de um dedo midinho. Além disso, tem marcas de solda, a superfície é áspera. Logo, se ele bater com isso, a ferida vai demorar bastante para cicatrizar. E os caras confusos se perguntam quem é esse cara. Enquanto o Taegu pergunta como ele foi parado. E o nosso garoto conta que ele veio procurá-lo porque ele não voltava. Mas o Taegu só manda que ele fuja dali, pois esses caras são os irmãos que ele conhece. E na verdade foi ele quem o chamou aqui, para eles dar um jeito nele. E ele até contou para eles que ele era um mutante de coração, o que surpreende muito o nosso garoto Jill. E já pergunta do porquê. E o Taegu fala que é porque ele estava com muita raiva por ter apanhado pra ele. E ele realmente sente muito. Só que o nosso garoto fala que não é isso que ele tá falando. Ele quer saber por que ele tá deixando eles baterem nele com algo assim. Só que nesse momento um cara vem por trás e bate nas costas do Jill. E depois mais dois caras se juntam com porretes e começam a espancar o nosso garoto, enquanto Fritz lá no canto começa a latir. E observando isso, o Taegu percebe que não, ele fez uma grande merda agora. E com o nosso garoto caído, um daqueles caras pergunta se por acaso ele é o tal mutante de coração. E se ele veio por conta própria é muito mais fácil pra eles. Só que nesse momento o nosso garoto vai se levantando com sangue e dá um direto no queixo daquele cara, enviando ele pra cima. O que surpreende todos os outros quando o nosso garoto se levanta ileso. Mas o Yonggi, percebendo que vai dar merda, manda que eles matem ele agora. Então todos partem pra cima dele com os porretes. Mas quanto mais eles espancam o nosso prota, mais eles continuam apanhando, pois cada um que se aproxima leva um soco. E ele vai derrotando cada um deles com socos na cara. Até que o mascarado aparece e bate com um taco na cabeça do Jill. Mas facilmente o nosso garoto dá um chute nele. E eles observando aquilo se perguntam por que esse cara é tão forte assim. E se ele é mesmo um humano. Só que nesse momento o Yonggi fala que eles são os inúteis. E eles devem usar as facas em vez disso, simplesmente esfaqueando o nosso prota pelas costas, falando que esse cara também é só um humano. E se ele for esfaqueado vai morrer do mesmo jeito. E depois que ele esfaqueia o Jill, ele pergunta se por acaso dói seu merda. Mas o nosso garoto simplesmente fica em silêncio, enquanto o Yonggi retira aquela faca para tentar esfaqueá-lo de novo. Só que para a surpresa dele, o nosso garoto para sua faca com a sua mão e manda ele parar de esfaqueá-lo. E depois que ele remove a faca, aquele cara se pergunta como ele pode ser tão forte e o que diabos ele é. E que tipo de coração ele tem para ficar bem mesmo depois de ser esfaqueado. E o nosso garoto pergunta se ele quer saber mesmo. Mas no fim não é da sua conta, pegando a faca e cravando na sua perna. E todos os outros, muito assustados, começam a correr dali. Mas claramente nosso garoto não vai deixar nenhum deles escaparem. Já falando que agora que eles sabem quem ele é, ele não pode deixar que eles saiam daqui vivos. Mas no fim ele só espanca todos eles e não mata ninguém. Então depois de derrotá-los, o Taegu vai ter o nosso garoto falando que ele tá esfaqueado e pergunta se ele tá bem. E ele conta que vai ligar pra emergência agora. Mas o nosso garoto fala que não, ele tá ileso. O que deixa o Taegu completamente em choque, falando que a ferida foi bem no seu estômago. Mas logo ele percebe que fez merda e tudo culpa sua. E assim ele sinceramente pede desculpas. E ele mesmo começa a se espancar, enquanto o nosso garoto confuso vai até ele. E o Taegu vendo isso pede desculpas novamente, falando que foi ele quem o vendeu. E ele conta que costumava ser próximos desses caras. E ele achava que se estivesse com eles estaria tudo bem. Ele realmente achava que aquilo era descolado ou algo do tipo. Mas no fim ele era apenas mais um lixo de delinquente igual a eles. Só que simplesmente o nosso garoto vai lá e estende pra ele um lenço de papel, falando que seu nariz continua sangrando e ele deve limpar com isso. O que deixa o Taegu muito emocionado com quão gentil ele é. Mas logo ele reconhece que o que ele deu para ele para limpar o seu sangue foi um tapete higiênico de cachorro. O que com certeza não faz sentido nenhum, mas tudo bem. Mas agora mudando de assunto, o nosso garoto fala que ele disse agora há pouco que não tem direito de chamá-lo nem de amigo. Mas parece que então ele não era o único que considerava eles amigos. Então no fim está tudo bem. O que deixa o Taegu muito emocionado, limpando seu sangue com um tapete higiênico de cachorro. E simplesmente levanta para o Jill e começa a abraçá-lo e chorar bastante, implorando para que ele o perdoe, pois ele com certeza é o cara mais legal daqui. Mas agora mais tarde, depois que eles se acalmam, aquele Yonggi pede que ele deixe ele ir, pois ele aprendeu sua lição e não vai dizer a ninguém que ele é um mutante de coração. E os outros falam que é isso mesmo, e eles juram por isso. Mas o Taegu pergunta como diabos eles acham que ele pode acreditar nessa merda. E ele começa a dar bicuda no Yonggi, mandando ele ir pra casa da mãe Joana. E ele deve parar de agir como fodão agora, pois ele tá muito encrencado querendo vender alguém vivo. Enquanto o nosso garoto lá atrás, vendo o Taegu chutar esse cara, pergunta se por acaso ele não disse que eles eram amigos. Mas o Taegu pergunta para o Jill o que eles fazem com esses caras. Eles podem entregá-los para a polícia, ou talvez devessem bater neles, até eles ficarem malucos e não conseguirem abrir mais a porra do bico. Só que nesse momento o Yonggi dá um passo à frente e implora para que eles parem com isso, pois ele não vai falar nada, ele jura pela sua vida. E ele implora que por favor ele não chame a polícia. Só que infelizmente para ele a polícia apareceu, com dois agentes falando que eles são no posto da polícia de Sodan. E eles receberam a denúncia de um vizinho, então precisa que eles cooperem. Logo os caras percebem que então eles estão fudidos. E nesse momento o Taegu vai até os policiais e fala que eles chegaram na hora certa. Eles estavam quase chamando por eles. E ele começa a contar que esses merdinhas estavam querendo vender pessoas.
E ele conta que se ele for para o esconderijo deles, eles vão encontrar várias evidências. E ele fala que são mais de 20, e todos eles são criminosos de verdade. Então eles devem prender todos eles. O que deixou o Young-Choo muito puto, percebendo que fudeu. Então simplesmente ele começa a gritar e se debater no chão, pedindo socorro e que alguém o ajude. E ele começa a falar que seus ossos estão quebrados, o que assusta muito os policiais, se perguntando o que tá acontecendo. Mas o gordinho começa a falar pra todos que ainda bem que eles chegaram, pois esses desgraçados espancaram todos eles. E olha só o que fizeram com eles estão acabados. Mas Taegu pergunta que tipo de baboseira é essa, e quem bateu primeiro foi ele mesmo. E aqueles caras estavam tentando sequestrar o Jill. Mas o Young-Choo manda os oficiais olharem pra aquele cara. Aquele moleque não tem um arranhão sequer. E eles são aqueles que estão machucados. E foi aquele cara que começou o ataque. E simplesmente não só o Young-Choo, mas todos os outros se fingem de malucos, falando que apanharam demais. E os policiais realmente não entendendo a situação. Fala que então, eles irão resolver isso na delegacia. Mas o Young-Choo fala que mais importante do que isso, esse cara é um mutante de coração. O que deixa os policiais bem sérios, perguntando como assim mutante de coração. E rapidamente eles se aproximam do Jill e perguntam se ele tem certeza que é um mutante. E eles querem saber sua carteira de identidade e o número de registro. Só que o Protinha fala que não tem nenhum. E até o Fritinha fica nervoso. Logo os agentes perguntam se por acaso ele é um mutante de coração que não é registrado pelo governo. E eles querem saber se ele percebe que isso é uma violação da lei especial para mutantes. E agora eles devem começar o registro. E ele deve mostrar sua identidade e sua habilidade. Logo nosso garoto percebe que fudeu. E se aqueles desgraçados do laboratório acharem o seu registro, o que vai acontecer com ele? Ele tá ferrado. E ele finalmente parou de aparecer como um esqueleto. E é mais difícil de encontrarem ele agora. Mas se o nome dele ficar registrado, talvez eles possam encontrá-lo mais fácil. E no momento que ele for registrado, eles irão rastreá-lo até o local. E nesse momento os agentes ordenam que ele coopere. Enquanto dele já pega sua arma, se preparando para o combate. Só que nesse instante, outra pessoa aparece em cena, que é a própria Hye-jin. E os agentes perguntam quem seria ela. Mas rapidamente ela pega o seu telefone e pede para que eles atendam a ligação. E simplesmente o agente atende. E do outro lado da linha, a irmã da Hye-jin fala que ela é a superintendente Song Hye-in, a líder de equipe especial de mutantes. O que na hora deixa o oficial muito nervoso, pois ele sabe que ela é com certeza muito importante. E ele fala que está a posto, saudações. E assim a Hye-in conta pra ele que é seu caso de tentativa de sequestro de um mutante de coração. Então ele deve processar os sequestradores de acordo com o processo padrão. E o mutante de coração é sua testemunha. Então eles devem liberar ele, sem mais questionamentos. Pois como a líder do time, ela vai ser totalmente responsável por relatar isso aos superiores. Então o oficial fala que sim, assim como ela manda, eles irão seguir ordens. Então simplesmente ele conta para o oficial Kim e o oficial Lee prender aqueles bandidos e deixem os outros. E simplesmente eles começam a prendê-los. Enquanto Young-Choo pergunta quem caralho estava do outro lado da linha para fazer eles serem presos dessa forma. E isso é muito injusto. Ele realmente não sabe quem é essa maldita garota que apareceu agora. Mas assim, o nosso garoto vai até a Hye-jin e pergunta o que tá acontecendo. E como ela sabia que ele estaria aqui. E ela fala que na verdade, ela acabou vendo ele na escola. E naquele momento que alguns esquisitos seguiram ele, ela começou a segui-lo. Só que o nosso garoto pergunta como assim esquisitos? E se por acaso ela tá falando do Taegu? E ela fala que sim, é isso mesmo. Mas ela pergunta pra ele por que esse cara tá tão feio. Mas deixa pra lá. Ela quer saber o que aconteceu. Só que enquanto os dois conversam, o Taegu reconhece ela na hora como a deusa da sua escola, a Song Hye-jin. A garota que a escola inteira tem uma queda. E ele começa a chorar bem triste, que o Jill falou que não tinha amigos. Mas esse desgraçado é realmente um sortudo. E ele tá com muita inveja dele agora. Só que nesse momento o nosso garoto vai até o carro do policial e pergunta pra aquele Young-Choo que merda ele planejava fazer com ele. E se por acaso for o laboratório Hermes. Mas o Young-Choo pergunta como assim Hermes? Ele nunca ouviu falar de um lugar desses. E o que eles iriam fazer é entregá-lo para um corretor, trabalhando nessa região. E o Protinha pergunta o que seria um corretor. E o gordinho explica pra ele que corretores são especializados em trocar mutantes de coração. E normalmente eles apenas vendem os mutantes pra eles. Logo nosso garoto fala bem sério que ele quer saber quem são esses corretores. Principalmente o que ele tinha um contato. Mas agora um tempo depois, dentro de uma lanchonete, a Hye-jin fala que jamais, isso é muito perigoso. E se ele faz dedo com assustador são os corretores. E ela conta que a sua irmã disse a ela que eles procuram apenas mutantes de coração. E eles são basicamente monstros. E ele escutou que vários desses corretores são também mutantes. Logo nosso garoto fala que nesse caso, ele quer ver eles ainda mais. Mas ela quer saber porque ele continua tão obcecado nesses corretores. E o Protinho fala que na verdade, ele estava pensando que talvez ele possa achar os seus amigos através deles. Só que muito surpreso lá atrás, o Taegu pergunta se ele não disse que não tinha amigos. E o Protinho fala que sim, ele não tinha amigos aqui fora. Mas no laboratório, eles eram amigos que viviam juntos. E ele começa a contar que a vida do laboratório era nada além de experimentos dolorosos e torturas todo santo dia. Até que um dia ele foi levado para um lugar desconhecido e ele nunca viajou tanto tempo antes. Então ele estava muito aterrorizado, pois ele pensava que tipo de experimentos eles planejavam fazer dessa vez. E o lugar para o qual o levaram era um lugar muito estranho com espadas voadoras. Logo ele pensou que talvez ele fosse ser esfaqueado até a morte, mas simplesmente eles mandaram ele entrar. Então depois que nosso garoto entrou, ele deu de cara com vários e vários mutantes iguais a ele, com vários poderes diferentes. E até mesmo um que invocava uma katana, que quase partiu o corpo do Jill ao meio. Mas depois disso ele foi quase congelado também.
também. E nesse momento a garota do gelo vai até o cara das espadas e dá um tapa na cabeça dele, perguntando que tipo de merda esse psicopata tá fazendo agora. Mas o moleque pergunta se essa coisa não é um monstro, mas ela fala que não, idiota, é só olhar para o casaco do laboratório. Ele com certeza é um experimento assim como eles. Só que observando todos aqueles caras, o nosso garoto realmente não imaginava que tinha tantos experimentos próximos dele assim, vivendo a mesma realidade que ele vivia. Mas a única coisa que ele queria fazer era se esconder deles, pois ele não quer mostrar o seu rosto horrendo para todos. Mas simplesmente um deles falam que tá tudo bem, pois ele só parece com um esqueleto porque ele é um mutante. E pelo visto é a primeira vez dele no aprendizado. E dessa maneira todos eles vão se apresentando, como Lee Jun, o Shaiwon, a Hana e até mesmo o Haiyon. E eles perguntavam bem curiosos qual era o seu nome e de onde ele via. E foi basicamente naquele dia que ele conheceu seus amigos. E ele continuou contando que aquele lugar ajudava experimentos, crianças de vários laboratórios e dava a eles educação básica. E como eles eram todos experimentos, todos eles eram mutantes de coração. E deve ser por isso que eles eram tão conectados assim. E as aulas aconteciam apenas algumas vezes no ano, então eles não se viam com tanta frequência assim. Mas ainda assim formaram uma grande amizade. E escutando essa história, o Taegu começa a chorar muito. E em prantos ele pergunta que tipo de vida ele andou vivendo esse tempo todo. Enquanto a Hyejin, mais realista, fala que então ele teve alguns amigos assim. Então ela pergunta pra ele para onde eles foram. E ele conta que os seus amigos, no dia que eles escaparam juntos, os agentes os perseguiram, então eles tiveram que se dividir. E a Hyejin fala que entende, então por isso que ele tá atrás de um corretor, porque ele pode ter caçado seus amigos depois de terem se dividido. E o Protinha fala que sim, é isso mesmo. E ela vai até o dia e espera sinceramente que ele encontre os seus amigos, e ela fará tudo o que estiver ao seu alcance para ajudá-lo. Enquanto o Taegu fala que vale o mesmo para ele com certeza irá ajudá-lo. E ele fala que a boa notícia é que ele pegou o celular do Young Chao, e o número do corretor deve estar bem aqui. E depois de procurar um pouco ele acha, e percebe que na conversa, eles tinham marcado a entrega às 7 horas. Logo nosso garoto percebe que então é pra hoje, então talvez ele possa encontrá-lo. Mas depois disso, mais tarde, em um galpão abandonado, um grupo de gangsters avança para cima de um só cara encapuzado, enquanto o encapuzado desvia de todos eles facilmente, como se não fossem nada, e ainda mais sorri da cara de todos eles, pois eles realmente querem atacá-lo com lâminas. Mas eles são muito burros, pois se balançar a lâmina dessa forma, não vai cortar nada, simplesmente com ele arrancando a lâmina da sua mão e cortando todos eles ao meio. Mas um daqueles caras com a arma na mão fala que se facas não funcionam, então a arma vai funcionar. Só que infelizmente para ele, a sua arma foi cortada ao meio também, muito mais rápido do que o seu próprio tiro. Então ele começa a tremer de medo, percebendo que ele tá fudido agora. E esse novo mutante em cena é o Lee Shaiwon, o antigo amigo do nosso garoto do laboratório, que conta pra eles que se ele usar o seu poder direito, ele pode cortar até mesmo o aço, pois o seu coração é o coração da espada. E claramente percebendo que não tem uma chance, o cara começa a correr, só para receber uma facada na cabeça. E depois que ele cai no chão com todos mortos, o Shaiwon só deseja uma boa sorte da próxima vez. Só que nesse momento ele recebe uma mensagem de uma pessoa querendo vender um produto nesse momento o mais rápido possível. E ele comenta consigo mesmo que então parece que eles têm um novo cliente para a sua corretagem. Então agora mais tarde, o Joe vai até um encontro com o corretor. E escondido lá no canto ele lembra que ele disse que ele estaria num beco, mas esse lugar é de fato bem estranho. E pelo horário falta apenas 30 minutos até o encontro com o corretor. E ele pensa que esse cara é um corretor que trafica mutantes de coração. E pelo que dizem, ele mesmo pode ser um mutante. E a Hyejin, preocupado, perguntou pra ele se ele realmente iria encontrar um corretor. E ela comenta que aqueles desgraçados caçam mutantes de coração. E ela escutou que alguns deles são bem fortes. Mas o nosso garoto animado fala que isso apenas significa que ele lida com vários mutantes. Então ele pode ser a chave para encontrar os seus amigos. Mas a Hyejin, preocupada, fala que mesmo assim, só que o nosso garoto manda ela não se preocupar muito com isso, pois ele só vai ver de longe hoje. E com a sua habilidade, ele não terá problemas em fugir. Então se algo acontecer, ele grita de lá. Mas agora de volta presente, ele sabe que foi isso que ele disse para a Hyejin. Só que mesmo assim, esses caras estão vendendo mutantes como ele. Então se ele tiver a oportunidade, ele vai acabar com esses caras. Assim ele começa a se perguntar se ele tiver que lutar, se ele deve pegar uma arma ou não. Mas se eles forem mutantes de coração, avançar de forma idiota é inútil. E quando se luta contra um mutante, você deve descobrir sua habilidade primeiro. Mas enquanto o nosso garoto pensava nisso, algumas adagas voaram na sua direção. Mas no último segundo ele conseguiu desviar do golpe. E quando ele encara aquela lâmina, ele se pergunta que porra é essa. Só que nesse momento o tal corretor aparece, falando que então tinha um ratinho por aqui. E ele com certeza deixou muito óbvio, se escondendo dessa forma no beco. E como ele está sozinho, ele duvida que ele viu trocar mutantes. Então ele pergunta se por acaso ele é da polícia. Logo nosso garoto reconhece esse cara como tal corretor. E como ele está usando uma faca, ele deve ser uma pessoa comum, e não um mutante. Então se ele é um humano, pegar ele vai ser bem mais fácil. Então nosso garoto aumenta sua velocidade e parte pra cima do tal corretor, pensando que não quer dar nem tempo pra ele reagir. Só que no momento que o nosso garoto ia golpeá-lo, encarando seu rosto, ele para, lembrando do seu amigo do laboratório, o Lee Shaiwon. E ele, muito nervoso, pergunta o que diabos o Lee Shaiwon faz aqui. Mas o cara da espada, também surpreso, pergunta como ele sabe o seu nome. Só que sem pensar duas vezes, ele corta o nosso garoto ao meio. E o nosso garoto vai se levantando com dificuldades. Enquanto percebe que não pode se mover, pois ele cortou seus tendões. E pelo visto ele cortou todos os tendões, nessa fração de segundo. E como ele pode perceber, essa lâmina dele é bem perigosa. E a sua esgrima com certeza é insana. Então logo ele começa a lembrar do passado, de quando eles estavam fugindo do laboratório. Mas
mas que em algum momento uma grande pedra desmoronou e ia esmagar o nosso garoto por completo. Mas naquela fração de segundos, o Chaewon deu um passo à frente e cortou ela em pedaços, enquanto se virava e falava pra ele que ele limparia o caminho. Mas agora que ele claramente não reconheceu o nosso prota, ele pergunta como ele sabe o seu nome. Enquanto por outro lado, o nosso garoto sabe que ele claramente é o Lee Chaewon. Então assim, o nosso garoto vai se levantando, o que surpreende muito o Chaewon, falando que ele cortou seus tendões, mas como ele ainda tá de pé. Mas logo ele fica surpreso percebendo que então ele é um mutante. Só que o nosso garoto, também um pouco confuso, se apresenta como o Kim-Jiu, o esqueleto Kim-Jiu, e ele pergunta se ele não se lembra dele. Mas o Chaewon pergunta como assim esqueleto? E pergunta se por acaso ele é o Kim-Jiu do laboratório. E o nosso garoto fala que sim, ele está vivo e já faz um tempo que eles não se veem. Mas completamente indignado, o Chaewon pergunta se ele realmente é o Kim-Jiu. E o nosso garoto fala que sim, ele é o mesmo. E de alguma forma ele conseguiu se curar completamente. Então finalmente ele reconhece. E simplesmente ele muito feliz corre para abraçar o Chaewon. Mas a verdade é que o Chaewon não quer relembrar a antiga amizade e simplesmente ataca o nosso prota. E completamente em choque, o Jiu pergunta se ele não o reconhece e por que ele faz isso. Mas o Chaewon fala que então, já que os ferimentos estão curando, ele é mesmo o Kim-Jiu. E o nosso garoto fala que sim, ele pode dar uma boa olhada nele. Só aí assim o Chaewon avança pra cima dele, querendo cortar o nosso garoto. O que assusta muito o Jiu se perguntando o que tá acontecendo e por que ele continua atacando ele mesmo sabendo que ele é seu amigo. Mas o Chaewon fala que bem, ele acha que ele sabe melhor do que ninguém. E sendo atacado por várias partes, o nosso garoto realmente não entende como esse cara pode ser tão rápido. E ele tá tentando ao máximo desviar, mas ele continua cortando ele sempre. E se continuar assim, ele vai sangrar até morrer. Então ele tem que acalmá-lo primeiro. E então quando o nosso garoto prepara um soco, o Chaewon vai lá e crava a espada no seu braço, perguntando se ele realmente acha que os seus punhos são páreos para sua lâmina. Por outro lado, o nosso garoto fala que sabe disso, e ele sabe o quão bom ele é com a espada. E finalmente o Chaewon percebe o seu erro, pois ele usou o seu braço apenas para pegar a sua lâmina. Então rapidamente ele agarra o espadachim, enquanto o moleque não entende que tipo de merda de força absurda é essa, quando ele é simplesmente jogado para o outro lado da construção. Mas depois de alguns segundos ele vai se levantar, enquanto comenta que ele pensou que ele era apenas um fracote, mas agora que ele está cheio de carne, até que ele é fortinho. E se ele consegue lutar dessa forma, por que caralhos ele fugiu? E o Jiu confuso pergunta como assim fugiu, enquanto o Chaewon bem puto fala que é isso mesmo. Naquele dia no laboratório, quando eles estavam todos tentando escapar juntos, ele falou para o Jiu que ele precisava de mais metal, e ele deveria passar para ele o cano de ferro. E naquele momento todos estavam cercados, e eles claramente iriam morrer. Mas ainda assim ele correu para longe e os abandonou, o que deixa nosso garoto muito confuso, falando que ele não teve escolha, e se ele ficasse lá, todos iriam morrer juntos. E o Jiu fala que então no fim ele é um covarde de merda, e então ele coloca sua mão naquela construção de metal e começa a sugar o metal dela, enquanto fala para o Jiu que ele sabe que a sua regeneração é absurda, mas se ele cortá-lo em pedaços, vai demorar muito para crescer de volta. Então ele pede para que ele vá em frente e tente correr dessa vez. Mas o nosso garoto sabe que ele tem que bloquear aquele golpe, mas com certeza é muito difícil. Mas o que o Jiu não esperava era que o ataque não viesse de cima, e sim do próprio Chaewon, que tentou partir o Jiu em dois. E nesse momento a construção inteira desaba, enquanto o pessoal lá fora se pergunta o que tá acontecendo. Mas lá fora também, a Hyojin fala que o Jiu estava por ali, e eles devem ligar para a polícia agora. Mas de volta à cena do crime, o nosso garoto realmente bloqueou a espada dele. E o Chaewon, muito surpreso, fala que a sua regeneração tá bem mais rápida do que antes, e ele realmente não acredita que ele esteja bem depois de receber um golpe desses. Mas o nosso garoto, claramente ferido, fala que ele entendeu tudo errado e ele nunca fugiu. E naquele dia no laboratório, ele lutou até o fim para proteger todos, e ele apenas veio até aqui para poder tentar salvar alguém que ainda esteja preso. E o Chaewon confuso pergunta do que ele tá falando, e se por acaso ele quer dizer que é tudo mal entendido. Só que nesse instante eles escutam vozes vindo lá de fora, e eles percebem que tem pessoas indo na direção deles, o que seria bem problemático. Então sendo assim o Chaewon o solta, e fala que ele causou uma baita cena agora. Então se ele quiser conversar mais, ele deve vir para o seu esconderijo. E ele conta que muita coisa aconteceu desde aquele dia, então ele tem certeza que ele tem muita coisa para falar. Mas o nosso garoto, observando o Chaewon, percebe que a personalidade dele mudou pra caramba, e ele costumava ser muito brincalhão e encantador. E ele se pergunta se realmente ele tem um esconderijo que lida com corretores, e o que caralhos aconteceu com esse cara. Mas o que o nosso garoto realmente não esperava era que o tal esconderijo dele fosse simplesmente uma lanchonete, enquanto ele mostra várias habilidades de cortes e encanta todos os clientes na hora. E observando tudo isso, o nosso garoto não entende que tipo de esconderijo é esse. E para o Chaewon trabalhar nessa lanchonete, usando sua habilidade para fazer hambúrgueres, o que caralhos aconteceu com esse moleque? E observando aquelas habilidades de cortes, uma multidão inteira se reúne na frente do Chaewon, falando que ele é muito habilidoso e ainda por cima muito lindo. Mas para o nosso garoto ele realmente não entende o que carambas aconteceu. Só que ao fim do expediente, o Chaewon tá lá quase coringando na frente do espelho. Mas finalmente quando ele volta para o nosso prota, ele retorna sua personalidade original, enquanto fala para o Jiu que aqui é onde ele trabalha. E o nosso garoto pergunta se ele realmente tem um trabalho, e o Chaewon pergunta se ele não tem, e o nosso garoto fala que não. Então o Chaewon conta que ele é um desempregado, mas de qualquer forma, ele quer saber quem são aqueles dois lá atrás. E o protinho conta que essa é a Hyejin, e ela ajudou ele bastante. E o do lado é o Taegu, que conheceu ele por acaso. E esse o Chaewon conta que ele até tem amigos, e deve ser bom ser desempregado. Enquanto a Hyojin fala que não é bem assim, pois o Jiu passou por muita coisa. Enquanto o Taegu fala que ele é só um miserável, e ele não sabe de nada que aconteceu com o Jiu. Só que o nosso garoto pede para que ele se acalme, pois o Chaewon é uma boa pessoa
pessoa, então eles não devem ficar tensos. Mas agora o Xion volta a conversa e fala que certo, eles devem começar tudo de novo. E pelo que ele disse antes, ele não fugiu naquele dia. E o nosso garoto fala que sim, ele não fugiu, porque antes tinha uma bomba, onde eles tentavam escapar. E ele conta que no momento que o cercaram, ele escutou com clareza o tic-tac de uma bomba relógio. E ele deve saber que eles testaram explosivos muitas vezes nele. Então ele se lembra perfeitamente daquele maldito som do chiado do pavio. E aqueles desgraçados que o cercaram iriam explodir a construção para que ficassem debaixo dos escombros. E ele sabe que se isso acontecesse, os mais fortes poderiam sobreviver. Mas infelizmente os mais fracos iriam com certeza perecer. Então ele pegou o máximo de explosivos que conseguiu carregar e simplesmente correu dali. Mas então chegou o momento que as bombas explodiram. Mas ele realmente não se lembra se foram as bombas, mas ele acordou no meio da floresta. E ele voltou pra lá quando acordou. Mas infelizmente não tinha mais ninguém. Então ele acreditava que tinha conseguido escapar. E o Xion, escutando sobre uma bomba, ele comenta que de fato ele lembra ter escutado essa explosão. Então ele pergunta bem sério para o nosso prota se ele realmente levou todas aquelas bombas ele mesmo. E o protinho fala que sim, foi ele. E ele consegue sobreviver à explosão, pois isso já foi testado. Mas o Xion, bem sério, pergunta se ele realmente espera que ele acredite nisso. Já o nosso garoto fala que sabe que é loucura, mas essa é a verdade. E tinha muitas bombas e muito pouco tempo para explicar. Mas simplesmente o Xion fala que acredita nele e começa a chorar. E logo depois, bem na frente do Jill, ele faz um preparo magnífico e entrega para ele um super hambúrguer, enquanto comenta que ele sabia que ia acabar dessa forma. Mas o nosso prota, muito surpreso com aquilo, se pergunta o que é tudo isso. Isso é realmente tudo para ele. E o Xion fala que pelo que ele escutou, ele passou por muitas coisas e tempos difíceis. Então aqui está o seu presente. O que claramente deixa nosso prota bem animado. Só que nesse momento, 3 fãs do Xion vão até ele, pedindo para tirar uma foto com o chefe. E depois das fotos, o Xion volta para o nosso garoto e pede sinceras desculpas, pois ele quase cortou ele sem nem mesmo ouvi-lo. Mas o protinho fala que tanto faz, e ele nem se machucou tanto assim. E ele quase chorando de emoção fala que esse hambúrguer é muito bom. E ele pergunta se ele come isso todo dia. E ele está com muitos ciúmes dele agora. Mas o Xion fala que se não for o suficiente, ele pode pedir mais para ele. Além do mais, ele é o gerente da loja, o que deixa nosso garoto muito animado, falando que isso é muito da hora. Ele parece uma pessoa completamente normal agora. E o Xion só dá risada, falando que isso é moleza pra ele. E ele conta que ele também pode ser normal. Pergunta se ele quer trabalhar aqui. E o nosso garoto pergunta se ele pode mesmo fazer isso. E o Xion, se achando muito, fala que vai usar sua autoridade para dar a ele um bônus de salário. Mas observando essa conversa lá atrás, os dois comentam que esse cara é bem esquisito. Mas simplesmente o nosso garoto para e fala que antes de qualquer outra coisa, agora que ele parou para pensar, eles se encontraram onde ele deveria ver o corretor. Então ele pergunta bem sério por que o seu amigo Xion está trabalhando com um corretor, pois aqueles desgraçados colocaram eles no laboratório, e como ele pode trabalhar para esses caras. E ele começa a falar que o Xion é um lixo, mas o seu amigo já o corta falando que ser um corretor é apenas uma atuação, o que deixa o prota bem confuso. E assim o Xion fala que ele finge ser um corretor, e no seu tempo livre ele se passa por corretor, para atrair pessoas que sequestram mutantes. E ele está fazendo isso para acabar com os desgraçados. E o protinho surpreso pergunta se é sério mesmo, e o Xion fala que sim, é isso aí. E o nosso garoto só suspira falando que é um alívio. E ele estava com medo que ele tivesse virado um corretor de verdade. Mas então ele fala que ele trabalha aqui de dia e de noite como corretor. E o Xion fala que, bem, alguém tem que fazer alguma coisa, né? Enquanto o nosso garoto comenta que ele é muito incrível de fato, e com certeza ele está dando o seu máximo. Então depois ele volta a comer o seu hambúrguer, falando que ele fica muito feliz de escutar isso. Enquanto o nosso garoto conta que ele se encontrou com ele para descobrir como estão seus amigos. Então se ele precisar de ajuda é só chamar. O que surpreende de fato o Xion, que muito animado fala que precisa. E ele conta que ele precisa derrubar um certo corretor, e com seu poder vai ser moleza. E se eles encurralarem ele rápido, talvez eles possam saber onde estão os outros. O que anima muito o nosso garoto. E o Xion conta para o Jill que com certeza ele será de grande ajuda. Enquanto o nosso garoto fala que ele pode contar com ele. Mas agora, depois que eles voltam da lanchonete, o nosso garoto agradece os dois, falando que graças a eles, ele conseguiu conversar com seu velho amigo. Mas a Reid comenta que não é sempre que ele vai vê-lo. Mas ainda bem que ele não é uma pessoa ruim. Só que lá atrás o Taigo pergunta se aquele cara é mesmo seu amigo, pois ele poderia estar mentindo pra ele. E pelo que ele disse, eles não se veem faz 3 anos. E isso é muito tempo que pode mudar uma pessoa. E a Reid fala que é verdade. E ela ficou com medo quando ele disse que o seu amigo era um traficante de humanos. E ela pergunta se realmente tá tudo bem. E o protinha responde que sim, pois com certeza o Xion não mudou nada. Mas a Reid comenta com o nosso garoto que pelo que ele disse ele ia contatá-lo, mas ele quer saber como, já que ele não tem um celular. Só que o nosso garoto fala que na verdade ele tem um celular sim, mostrando pra eles o celular do Yong-Shu. Mas enquanto essa conversa rolava, alguns corretores corriam atrás de um mutante, enquanto o mutante corria para salvar a sua vida. E só falava pra eles pararem de caçá-lo, e dessa forma ele usa sua habilidade para fazer os outros escorregarem, enquanto corre o mais rápido possível dali. Mas infelizmente pra ele, um cara mais forte conseguiu dar um soco na sua cara, e pergunta pra onde ele pensa que tá indo. E o moleque começa a implorar pra eles que por favor eles parem, pois o seu coração não é nada de especial, e tudo que ele consegue fazer é jogar óleo. Mas aquele corretor vai até o garoto, e fala que tem esse merdinha, um mutante de coração. Mas um dos seus caras comenta que nem todos os mutantes são fortes, e lixos como ele não são melhores do que humanos normais. Mas o cabeludinho pergunta se é sério, mas no fim ainda é dinheiro fácil, e eles estão pagando 1 bilhão por cabeça. Mas o que esses caras não esperavam era que o Xion aparecesse bem ao lado deles, perguntando se eles queriam apenas 1 bilhão. E bem assustados eles se perguntam quando ele apareceu ali. Só que antes que o bandido pudesse fazer qualquer coisa, o seu braço é cortado pela habilidade do Xion, enquanto ele mesmo fala que se eles estão arriscando suas vidas, eles deveriam pegar mais dinheiro. E notando que esse cara é um mutante
forte, eles avançam com facas. E pela sua contagem, o Xiaoyun comenta que tem uns 10 deles. E é melhor acabar com isso logo. Então simplesmente ele passa por todos aqueles caras, cortando seus pescoços. E quando ele chega ao último, sobra o chefe, que aponta uma espada para o Xiaoyun e manda que seus caras usem armas. Mas o Xiaoyun simplesmente toca naquela arma e pergunta se ele sabia disso, que a sua arma também é feita de metal. Então quando o chefe dá um tiro, nada acontece, pois o coração da espada do Xiaoyun já foi ativado. Então dentro daquela arma, todo o seu mecanismo já foi totalmente cortado. E logo depois ele aguenta aquelas lâminas e perfura todo o braço do chefe. E com a mão toda lascada ele percebe que tá morto agora. Enquanto o Xiaoyun fala que da próxima vez, eles devem evitar lugares com metal. Mas lá atrás um mutante de coração fugitivo agradece muito o Xiaoyun por salvá-lo. E ele emocionado fala que então ele também é um mutante assim como ele. E ele pensou que estava morto quando aqueles bandidos apareceram. Então ele realmente agradece. Mas infelizmente para esse mutante, o Xiaoyun só manda que ele cale sua boca. E logo depois ele liga para o seu chefe, falando que ele recuperou mais um mutante. E ele conta que ele pode ser enviado diretamente para o laboratório. E o mutante confuso pergunta: como assim laboratório? E do que diabos ele tá falando? Só que na hora ele recebe algo no seu pescoço e simplesmente ele desmaia. Enquanto esse vagabundo mentiroso do Xiaoyun comenta que esse mutantezinho de merda fala demais e simplesmente se entrega como um corretor que tá vendendo ele. Mas agora do outro lado da linha, de volta a um laboratório, o seu chefe coberto por corpos comenta que isso é muito clássico do Li Xiaoyun e ele está num nível completamente diferente comparado aos ratinhos de laboratório. E o seu garoto Xiaoyun realmente trabalha bem e eles sempre podem contar com ele. Mas o Xiaoyun fala para o seu chefe que também tem outra coisa. Ele conta que ele achou o Qinjiu, o que surpreende muito o chefe perguntando como assim Qinjiu? Enquanto o Xiaoyun relembra a ele que ele prometeu a ele qualquer recompensa se ele pegasse ele. Então ele pergunta se o acordo ainda tá de pé. E com um sorrisinho malicioso no rosto, o chefe fala que sim, é claro. E esse merda do Xiaoyun fala para o seu chefe que então ele vai entregar o Qinjiu para ele amanhã. E agora mais tarde de volta à casa do Xiaoyun, ele vai pensando no Qinjiu enquanto faz o seu jantar e vai se perguntando como deve pegá-lo, pois atraí-lo deve ser bem fácil, pois aquele moleque não suspeita de nada. O problema é que ele é forte pra caralho e ele não é mais aquele esqueleto que costumava ser, e a sua regeneração é insana. E ele se curou quase instantaneamente após ele cortar ele. Então métodos normais não funcionam contra ele, então ele precisa achar um lugar cheio de metal pra isso, e então finalmente pegá-lo. Mas depois que ele faz o seu curry, ele vai até a sua irmãzinha falando que o jantar tá pronto, o que deixa ela bem feliz. E ele conta pra ela que ele colocou mais batatas para sua querida Xiaoyun. E a garotinha muito feliz agradece o seu irmão. E ele conta pra ela que se ela quiser mais alguma coisa, ela pode apenas falar pra ele, pois ele vai cozinhar o que ela quiser. E ela muito feliz pede pra que ele sente com ela e coma juntos. Mas ele fala que hoje não dá, pois ele tem que ir para um certo lugar. E a garotinha preocupada pergunta se é sério de novo. Mas ele mudando de assunto só pede pra que ela vá em frente e coma. Mas claro que deve deixar um pouco pra ele, pois ele vai comer quando voltar. Mas agora de volta ao apartamento da Hyojin, ela vai lembrando que o Dio teve um dia muito cansativo hoje. E com tudo que rolou no dia de hoje, ele deve estar exausto. E pelo que ela sabe, carne e frutas são ótimos para se recuperar. E nesse caso, a montanha de tangerinas e morangos cobertos no molho de carne deve ser muito gostoso. E ela simplesmente pesquisou a receita no chat. E pelo que ele disse, era uma boa combinação. Então deve ser muito bom. E ela realmente bem feliz, pensa que não seria capaz de fazer isso sem o seu querido chat. E é incrível que até mesmo ele sabe as receitas. E talvez ela realmente tenha talento para fazer isso. Logo ela vai se perguntando se ela deve virar uma cozinheira ou algo assim. Só que nesse momento ela recebe uma mensagem da sua irmã, contando que voltará hoje por volta do amanhecer. E ela conta pra irmã mais velha que ela fez um gangue bitin com tangerinas e morango. Então ela deve vir experimentar. Mas simplesmente a irmã dela coloca um emoji de vômito. E a Ryuji pergunta se ela tá maluca, pois ela não sabe de nada. Essa comida com certeza é muito gostosa. Só que depois disso ela vai até o Dio e fala que a sua irmã não vai voltar até de manhã. Então ele pode dormir cedo hoje. Mas o Protinha só fala pra ela que tá bem. E ela confusa pergunta o que ele tá fazendo. E ele conta que tá esperando a ligação de um amigo. Mas ele não sabe que horas ele vai ligar. E vendo a felicidade do Dio, a Ryuji pergunta se ele gostou tanto assim de se encontrar com ele. E o nosso garoto fala que é claro que sim, pois ele sentiu muito a sua falta. E a Ryuji comenta que bem, ela não conhece ele há muito tempo, mas ela de fato nunca viu o Dio tão tranquilo. Enquanto o Protinha fala que isso é verdade, pois o seu amigo Xiaoyun é muito querido. E na época de laboratório, o Xiaoyun ia até ele quando ele estava sozinho e sempre perguntava o que ele estava fazendo. Mas a nossa caveira criança falava que estava apenas sozinho. Mas naquele dia o Xiaoyun notou algo estranho, que era porque ele não tinha o seu braço. Enquanto o nosso garoto só fala que esse ferimento é de um experimento de alguns dias atrás e não está completamente curado. E ele conta para o nosso amigo que é bem feio, então ele não deve olhar. Mas querendo meio que animá-lo, o Xiaoyun pergunta o que tem de mais nisso, pois isso é apenas algo muito pequeno. E ele pede para ele dar a sua mão para ele. E simplesmente logo depois coloca uma lâmina no seu novo braço. Claramente deixou aquela caveira muito animada, comentando que agora ele tem um braço muito foda. E o Xiaoyun perguntava se não era da hora. Mas a garota do gelo vai até os dois e pergunta para o Li Xiaoyun se por acaso ele tá zoando com o Dio de novo. Mas o moleque pergunta do que ela tá falando. Ele só deixa o braço dele mais foda. Enquanto o nosso garoto fala que sim, agora ele tem uma espada no lugar do braço, o que com certeza é muito da hora. Mas claramente a garota do gelo não entendia muito bem a reação desses caras. Mas o Xiaoyun bem animado falava para o Dio que com certeza ele tem um bom gosto. E o nosso garoto perguntava o que era aquilo. E o Xiaoyun falava que amigos de verdade tocam assim, para mostrarem a sua confiança. Enquanto a garota só comenta que isso é muito cringe.
forte. Mas simplesmente o Jill, pensando nessa confiança, fazia o que ele pedia. E assim eles construíram uma bela amizade. E ele comenta com a Hyojin que ele costumava seguir ele para todo canto porque ele queria ser como ele. E a Hyojin fala que entende. E a Hyojin pensa que ela tá muito feliz, que ele esteja tão animado de reencontrar o seu amigo. Mas agora ela fala que é hora de comer. Enquanto o nosso garoto fala que não faz nada para ajudar, mas ela fala que tudo bem, pois a refeição de hoje é galgbijin, doce e azedo. E vindo essa comida muito estranha, o nosso garoto, que também é estranho, acha ela muito incrível. E pergunta o que diabos é aquilo. E a garota conta que é um galgbijin especial. E ela diz que tem morangos e tangerinas. Enquanto o nosso garoto fala que nunca viu algo assim antes. E assim que ele coloca na boca, ela pergunta o que ele achou. Enquanto o nosso garoto simplesmente chora de emoção, falando que isso tem um sabor incrível. E ele começa a comer todo o seu prato, falando que os morangos, a carne e a tangerina combinam muito. E o Fritinha lá no canto parece querer também. E ele pergunta se ele pode dar um pouco pra ele. Mas claramente o seu Fritinha é um cachorro comum, com um cérebro de verdade. E com essa carinha dele, ele sinaliza que claramente não quer essa merda. Mas a Cheyenne vai até ele e pergunta se ele quer um pouco. Mas o cachorrinho só balança a cabeça, basicamente falando que não quer. Enquanto ela comenta que ele vai perder algo delicioso. E enquanto come, o nosso garoto conta que é a melhor coisa que ele já comeu na sua vida. E ele agradece ela por ter feito tanto pra ele. E a Hyojin, muito animada por escutar isso, só fala que ele pode deixar, pois ela com certeza irá cozinhar mais vezes. Enquanto o nosso garoto só agradece. Só que finalmente ele recebe a ligação, que é do corretor, que no caso é o Chaiwon. E assim que ele atende, o Chaiwon pede ajuda. E o Prota, preocupado, pergunta o que houve. E o Chaiwon conta que estava seguindo aqueles desgraçados do laboratório, mas acabou dando errado. Logo o nosso garoto fica bem sério pensando no laboratório. E assim o Chaiwon pergunta pra ele se ele pode ajudá-lo. Enquanto o nosso garoto fala que é claro que sim, ele tá indo agora. E ele só pede a localização. Então depois que ele dá a última garfada, ele conta para Hyojin que o Chaiwon tá em perigo. E ele deve ir salvá-lo. E simplesmente ele vai até ela e fala que sua comida estava deliciosa. As costelas, os morangos e as tangerinas, estava tudo muito bom. Mas infelizmente ele não conseguiu terminar. Mas ela só fala que não tem problema, isso não é importante. E simplesmente o nosso garoto corre até a porta, falando que ele tem que ir. E a Hyojin se oferece para ir com ele, mas ele fala que ela não pode, pois será muito perigoso se ela vir com ele. Então agora mais tarde no tal local que o Chaiwon estava, o nosso garoto começa a observar de longe, se perguntando se é por aqui. Mas esse lugar tá muito silencioso, só que ele acredita que seu amigo disse a verdade. Mas logo ele percebe uma peculiaridade. Esse local inteiro está coberto por metal. E infelizmente essa peculiaridade era na verdade uma armadilha, com várias lâminas saindo do chão e espetando todo o seu corpo. Enquanto o nosso garoto muito confuso se pergunta o que tá acontecendo, e por que ele foi atacado por uma espada do nada. Mas ele faz um esforço para se virar, e vê o Chaiwon finalmente aparecendo, falando que ele está muito grato por ele ter aparecido. O seu querido amigo Kim Jill. Mas o nosso prota, muito confuso, pergunta o que merda ele tá fazendo, e se ele não disse que tinha sido capturado. Mas o Chaiwon fala que é exatamente como ele está pensando. E o nosso garoto pergunta se isso significa o que ele acha que significa. E o Chaiwon simplesmente fala que sim, ele foi totalmente enganado. O que deixa o nosso prota perplexo, não entendendo como seu amigo pôde enganá-lo assim. Mas depois de muito esforço, ele consegue se soltar daquela lâmina, e quando o Chaiwon parte pra cima dele, ele vai desviando dos golpes. Mas o Chaiwon, que tem mais experiência de luta, dá uma bicuda no seu estômago, fazendo o nosso prota cuspir muito sangue. E vendo o Jill caído no chão, o Chaiwon caminha lentamente até ele, e fala que estava feliz em vê-lo hoje, e ele apenas viu um esqueleto por 7 anos. Mas isso é meio estranho. Ainda assim ele podia dizer que era ele pela forma que ele falava, e ele conta que eles riram e conversaram sobre nada, e todas aquelas memórias vêm na sua mente. E é por isso que ele mentiu pra ele, pois a verdade é que ele é um corretor, e ele caça mutantes de coração e entrega eles ao laboratório. E tem mais uma coisa, ele veio nesse lugar hoje para entregá-lo de volta ao laboratório, o que claramente parte o coraçãozinho do Jill, pois ele foi enganado pelo seu próprio amigo que ele confiava tanto. Mas logo depois que ele fala isso, o Chaiwon continua o seu ataque, só que no último segundo o nosso garoto consegue desviar do golpe. Mas o Chaiwon, que é mais rápido, parte para atacá-lo, e no meio da luta o Jill começa a pensar que ele está diferente de antes, e ele não está mais tentando prendê-lo, e é como se ele realmente estivesse tentando matá-lo mesmo. E ele fica muito puto com o Lee Chaiwon, esse desgraçado de merda que mentiu pra ele. E ele simplesmente defende com o metal, e começa a gritar para que ele acorde, pois ele não sabe o que tá acontecendo, mas agora eles devem ao menos conversar. Mas simplesmente o Chaiwon fala que não precisa, pois ele apenas deve pegá-lo e ponto final. Assim ele usa aquele metal que o nosso garoto usou como escudo, para atacá-lo em seguida. E o Jill, agora todo espetado, pergunta se por acaso ele ficou maluco, e como ele pode manter contato com aqueles caras do laboratório. Eles são todos criminosos, e ele pede para que ele acorde pra vida, caralho, jogando várias coisas pra cima do Lee Chaiwon. E o nosso garoto, notando que ele foi atrasado, ele se vira para correr, sabendo que ele não consegue acertá-lo. Mas vendo isso, o Chaiwon diz que correr é completamente inútil, pois esse lugar está coberto por metal, então ele não conseguirá fugir daqui. Logo nosso garoto percebe que o merda, ele planejou tudo isso desde o início, e parece que ele realmente quer pegar ele e entregá-lo para o laboratório. Mas muito confuso ele pergunta por que ele tá fazendo isso, e se ele não se importa se ele voltar para aquele inferno. Mas simplesmente ele fala que não, ele não se importa. Então nosso garoto muito puto fala que então, muito bem, se vai ser assim, ele vai começar a lutar a sério. Mas infelizmente o Chaiwon é mais rápido e faz um corte na sua barriga. Só que para a surpresa do Chaiwon, o nosso garoto de fato começou a lutar a sério, acertando um soco em cheio na sua cara. E o Chaiwon confuso não entende o que tá acontecendo, e
como ele nem mesmo se feriu depois do seu ataque. Mas o Xion sabe que após anos de tortura, ele aumentou muito a sua resistência, e a regeneração do Dio está em outro nível, e ele se regenera sempre quando ele corta, e ataca nessa fração de segundo. Então nesse caso ele deve cortá-lo, antes que ele possa reagir, pois com certeza, assim, ele não será capaz de atacar enquanto ele se regenera. Então ele vai seguindo essa mesma estratégia, pois ele claramente conhece muito esse garoto Dio. E ele vai lembrando que no passado, o Skeletinho estava participando de um experimento, mas nenhum dos dois sabia qual experimento seria. Mas os caras do laboratório falaram que agora o experimento iria começar. E simplesmente quem entra naquela sala é o garoto Xion, que encontra nossa caveira e pergunta o que ele faz ali. Mas os caras do laboratório contam que o experimento de hoje vai observar o processo de regeneração do coração da ressurreição. E quando as habilidades são estimuladas pelo coração da espada, o experimento 0824 deve usar a sua habilidade para atacar o experimento 0001. O que com certeza é um detalhe muito foda. O nosso garoto ser o primeiro experimento de todos, pelo menos desse laboratório, e talvez um dos mais fortes deles. Mas agora de volta ao Xion, ele pergunta como assim atacar o Dio, e se eles realmente estão falando para atacar o seu amigo. E ele começa a gritar com todos para que eles parem com essa merda, pois ele nunca irá fazer isso. Mas infelizmente a sua coleira de choque quase frita o seu cérebro. E o nosso garoto, percebendo que seu amigo tá sofrendo, ele só pede para que ele não se contenha e apenas faça isso, pois ele vai ficar bem. Mas o Xion pergunta se por acaso ele é maluco e como ele pode machucar um amigo, seu idiota. Mas a caveirinha diz que tá falando a verdade, isso não vai doer. Só que o Xion diz que prefere morrer. Mas o nosso prota, que sabe a sua fraqueza, vai lá e chama o Xion de fracote, o que assusta muito o garoto, perguntando como assim fracote. E a nossa caveira diz que tudo o que ele consegue fazer é cortar coisas com uma laminazinha qualquer, e comparado a ser congelado, queimado ou comido vivo, o seu poder é bem fraco, então ele pode ir em frente e fazer o que quiser, o que deixa o Xion muito puto, perguntando como assim fraco, enquanto o nosso garoto fala que sim, fraco, e ele deve parar de perder tempo agora e começar com essa merda, pois ele mesmo vai se regenerar. E o Xion, bem puto, fala que então ele acha que ele é fraco, e isso é excelente, pois ele quer ver o quão fraco ele é agora, já partindo pra cima do Dio e cortando ele ao meio, enquanto o nosso garoto se pergunta se por acaso ele provocou ele demais. Mas o Xion, bem puto, vai lá e continua atacando ele em várias partes do seu corpo, e pergunta que tal agora e se não dói. Mas o nosso garoto continua na sua força de vontade e fala que não dói. E depois de um banho de sangue, a regeneração do Dio está completa, e agora ele pode continuar com a luta. Mas para a nossa caveira, ele pensa que dói, e na verdade deveria doer muito mesmo, só que não dói tanto assim. E ele se pergunta o que tá acontecendo, mas o Xion vai até ele de cantinho e só pede para que ele não se mova e apenas continue com esse teatro, pois agora ele tá coberto com seu próprio sangue, então aqueles pesquisadores não serão capazes de dizer a diferença. Mas o nosso garoto é confuso, pergunta por que ele fez isso. E esses ferimentos, ele cortou seu próprio braço pra essa merda. E o Xion só conta pra ele que sim. E agora ele deve calar sua maldita boca antes que eles percebam. Mas a caveirinha pergunta por que ele continua fazendo isso, pois ele vai se curar de qualquer forma. Mas o Xion fala que ele é um grande idiota, e ele sabe que a sua regeneração é lenta pra cacete. Além disso, ele escutou que esses desgraçados não dão sangue pra ele o suficiente, porque possuem medo da sua regeneração. Então ele não deve tentar mentir pra ele. E mais uma coisa, ele não deve olhar pra ele como se ele fosse um merda, pois isso não é algo que amigos fazem. Mas agora de volta ao presente. O nosso garoto, lembrando daquela cena, se pergunta se aquilo realmente aconteceu ou foi um sonho, pois agora tudo parece diferente. E ele não entende que tipo de pessoa se tornou o Xion, e como ele pode fazer isso com ele. Só que mesmo assim o nosso garoto se prepara para atacá-lo, mas infelizmente no último segundo, ele não tem coragem de machucá-lo. E o Xion, notando isso, percebe que ele parou, o que é impossível. Mesmo depois de cortá-lo dessa forma, ele ainda continua olhando pra ele dessa maneira, como se ele fosse o seu velho amigo, o que deixa ele mais puto ainda. E ele começa a avançar com tudo pra cima do Dio. Enquanto o nosso garoto só fala que ele não tá lutando, ele deve sumir dali. Mas o Xion fala que então ele é uma piada. Mesmo após esses cortes, ele não tem coragem nenhuma. Então ele manda que ele apenas desista e deixe ele levá-lo de volta ao laboratório, porque de uma forma ou de outra, ele vai entregá-lo para o laboratório. Ou talvez ele pergunte que tal a Song Hye-jin ou o Dio Taegu, o que deixa nosso garoto paralisado na hora, quando ele pergunta para o Dio se ele deve ir atrás dos seus amiguinhos primeiro. E escutando isso, finalmente o nosso garoto para. E aproveitando a parada dele, o Xion vai lá e corta o seu braço. E ele fica um pouco animado com isso, falando que finalmente ele olha no seu olho. E ele acha que então aquelas pessoas são importantes para ele. E ele comenta que achar estudantes vai ser moleza. Então Kim Dio, se você fugir, serão eles que irão pagar o preço. Mas o que o Xion realmente não esperava era deixar o Kim Dio completamente puto, e que ele quase se transformasse em outra pessoa, já agarrando a boca do Xion, enquanto fala bem puto, para ele não ultrapassar os seus limites, pois a Hye-jin e o Taegu também são seus amigos, e ele quer mesmo de verdade escutá-lo até o final, porque eles também são amigos, mas agora ele não se importa mais com os seus motivos, pois se ele quer tanto lutar assim, então tudo bem, agora ele vai esmagá-lo. E percebendo que do nada ele ficou mais forte, o Xion entende o que ele tá fazendo, ele está cortando a sua boca para absorver o seu próprio sangue, e o nosso garoto tá fazendo exatamente isso, sugando o sangue do seu próprio amigo. Então após alguns segundos, o seu braço é regenerado na frente deles, o que deixa o Xion completamente chocado, não entendendo como caralhos ele recuperou o braço que ele acabou de cortar. Mas a reação dele foi lenta demais quando levou um golpe no seu estômago, e dessa vez ele realmente sentiu uma grande dor, e percebe que pelo menos 3 costelas foram quebradas. Mas ele sabe que o seu corpo é reforçado com ferro, então ele deveria aguentar a maioria dos golpes. Mas se ele bater nele de novo, ele com certeza tá
está morto. E nesse momento ele recebe um soco bem no seu nariz, fazendo ele voar pra longe. E logo ele percebe que ele tá muito mais rápido do que antes, e ele não consegue nem mesmo reagir, já que o nosso garoto aparecendo de novo nas suas costas e dando outro soco nele. E ele começa a jogar o Shoyun de um lado para o outro, enquanto o moleque pensa que é uma merda e de onde diabos vem esse maldito poder dele. E eles perguntam se ele realmente ficou tão forte só de beber o seu sangue, mas ele entende que agora ele tem que ganhar distância e retomar o controle. Só que o que ele não esperava era que o nosso garoto reagisse muito mais rápido do que ele achava e conseguisse desviar de cada uma das lâminas, o que deixa ele em choque, pois ele consegue desviar dela só com um único olhar. E a velocidade de reação dele se tornou insana, e ele realmente não entende como ele pode ser tão forte. Essa habilidade do Kinjil não era apenas o coração da ressurreição, e o que ele está vendo agora é força, velocidade, reflexo e resistência, e não são nada comparados a quando ele era somente um esqueleto, e todos os seus atributos têm um nível completamente diferente. Então ele sabe que nesse ritmo ele vai acabar perdendo. Assim ele coloca a mão no chão enquanto comenta que é uma droga. Ele não queria usar isso, mas ele vai ter que fazer. Assim ele começa a absorver as partículas de ferro até o limite. E ele mesmo sabe que o ferro destrói suas veias e órgãos, mas em troca o coração da espada reage violentamente. E como uma explosão, ele libera centenas de lâminas em volta do seu corpo. Logo ele começa a gritar com o Protinha, falando que não importa o quão rápido ele possa se regenerar, ele nunca conseguirá atravessar tantas lâminas assim. Mas o que ele realmente não esperava era que o nosso prota partisse pra cima dele mesmo assim. Enquanto pergunta, e daí? Quem se importa com essa merda? E mesmo com seu braço sendo espetado pelas lâminas, ele dá um soco poderoso no Shoyun, fazendo seu velho amigo vomitar muito sangue. E ele rangendo os dentes de raiva e desgosto, fala que esse tipo de coisa não dói nem um pouco, e ter sua carne rasgada, ter lâminas cravadas nele, ele aguenta isso o dia inteiro. Mas o que realmente dói de verdade é o fato de que ele, o seu amigo, e ele fala isso enquanto continua espancando o seu amigo, o fato de que ele o traiu. E mais do que suas lâminas, um amigo que ele conhece há 10 anos, tentando mandá-lo de volta para aquele maldito laboratório infernal. Isso é o que realmente tá matando ele por dentro. E ele pergunta mais uma vez por que ele fez isso, porque sinceramente ele ainda não entende, e o que aquele laboratório maldito prometeu pra ele. E ele deve saber melhor do que ninguém o quão horrível aquele lugar é, e ele com certeza entende isso. Mas o Shoyun só pergunta qual o sentido de falar isso agora. Ele está trabalhando para o laboratório, e ele tentou vendê-lo para eles. Então eles nunca mais poderão voltar a ser amigos. E com muita raiva dele, nosso garoto continua espancando. E pergunta que merda ele tá falando agora. Como ele pode se atrever a decidir isso sozinho? E ele não deve tentar fugir dizendo que acabou. Ele deve dizer o que ganhou para vendê-lo. E deve pelo menos dar um único motivo para ele entender. Pelo menos a porra de uma única desculpa, se algum dia ele realmente considerou um amigo. E logo nosso garoto olha nos seus olhos e nota que ele realmente tá um pouco cabisbaixo. E ele vai lembrando de todos os momentos que eles passaram juntos como amigos. E não só ele, mas como todos os outros também. E o Shoyun comenta que eles realmente tiveram bons momentos. E ele pede desculpas por não ter uma desculpa. Só que nesse momento o inesperado acontece, com os dois sendo rodeados por vários agentes. E o nosso garoto surpreso pergunta quem tá aí. Mas logo quando ele olha, tem vários agentes armados, cercando os dois. E os agentes falam que os mutantes de coração foram localizados. E eles solicitam reforços dentro da fábrica. Logo nosso garoto percebe quem são eles, as pessoas do laboratório. E ele vai lembrando daquela maldita cena, quando eles cercaram a cobaia 0001, que no caso era ele, e simplesmente tentaram subjugá-lo, enchendo o garoto de bala, até que ele não aguentasse mais se regenerar. E claramente o nosso garoto não quer voltar para o laboratório, então ele carrega o Shoyun e tenta fugir dali. Então ele pega a peça de metal e joga na direção deles, tentando despistá-los. E depois começa a correr para o outro lado, mas infelizmente assim que ele chega ele é cercado por vários outros agentes. E eles falam que a rota de fuga está assegurada, e eles cercaram eles por ambos os lados, então eles não têm saída. E finalmente nosso garoto percebe que ele está completamente encurralado. E nesse momento quem não passa à frente é o Injin, o líder da equipe de ataque especial da polícia. E no walkie-talkie ele pede para que todos fiquem atentos, pois ambos são mutantes de coração, e eles devem manter suas posições até eles reportar o quartel-general. E eles estão autorizados a atirarem se eles resistirem. Mas de volta ao nosso garoto ele pensa muito nervoso que se ele for pego agora, ele irá voltar para aquele maldito laboratório. A única coisa que ele não quer na sua vida é fazer isso. Mas enquanto aquele líder encarava o nosso prota, do nada outra pessoa aparece, tomando o walkie-talkie da sua mão. Uma garota juntamente com um cara bem grande. E essa mulher é a Song Hye-in, a líder de equipe especial de mutantes da polícia. E ela fala pra todos que vai assumir o controle dessa cena de agora em diante. O que deixa o líder da polícia bem puto, perguntando o que diabos a senhorita Song Hye-in tá fazendo aqui. E nesse momento ela ordena que eles abaixem as armas. E eles fazem exatamente isso. E assim ela vai até o prota e fala que então ele é o tal do Jill. E ela vai até o seu ouvido e pede pra que ele não tenha medo, pois ela está aqui para ajudá-lo, pois a sua irmã contou tudo pra ela. E ela conta que ela é a irmã mais velha da Hye-jin, a Song Hye-in. E de fato, é um prazer conhecê-lo, garoto. E ela fala pra ele não se preocupar com mais nada, pois ela cuidará da situação por aqui. A cena se volta pra polícia e pergunta se eles estão aqui por causa do incidente com o mutante. E o policial fala que sim, é isso mesmo. A cena pede pra que eles restringam o acesso de civis e chamem os paramédicos. Só que nesse instante o líder deles dá um passo à frente, e muito puto ele encara a Hye-in e pergunta se a força-tarefa especial de mutantes ignora os protocolos básicos de campo. E ele conta que eles receberam o relatório primeiro e já cuidaram da cena.
E ele pergunta se ela não conhece a lei sobre o exercício das funções por policiais. Líder de equipe Song Hye-in. Mas nesse momento seu agente fala que não, pois essa é uma exceção. E ao lidar com mutantes procurados, eles têm prioridade sobre a cena. E ele está o mandado e os dados da investigação do Lee Chae-won. Então ele agora deve recuar. Mas o policial fala que ainda assim parece que houve um mal entendido, pois ele não estava falando sobre aquele cara, e sim sobre outro garoto de camiseta preta. E ele conta que depois de verificar nas câmeras, eles descobriram que aquele moleque também é um mutante. Não apenas o suspeito procurado, e ele é até mesmo um mutante não registrado. E como mutantes não registrados são tratados como civis, eles caem sob a sua jurisdição. Então ele deve levá-lo. E nesse momento todos os policiais apontam suas armas para o nosso prota, enquanto o chefe deles ordena que eles detenham esse indivíduo no registrado imediatamente. E o nosso prota preocupado se pergunta o que ele faz agora. Só que para a surpresa de todo mundo, a Song Hye-in dá um estalar de dedos e destrói as armas de todos os policiais como se não fosse nada. E eles completamente em choque, não entendem que merda aconteceu agora. E se por acaso essa habilidade mutante da líder de equipe Song Hye-in. E ela bem séria encara o líder policial e conta que ele claramente não entendeu a situação muito bem. Mas o policial muito puto pergunta o que ela tá fazendo e se ela realmente acabou de usar as suas habilidades com seus próprios aliados. Só que com outro estalar de dedos, ela quebra o dedo daquele cara, o que deixa ele mais puto ainda. E ela vai até ele e conta que esse caso é uma investigação especial relacionada ao laboratório Hermes. E ela pergunta se existe algo mais importante do que isso, o que preocupa muito o policial, se perguntando como assim laboratório Hermes. Assim ela pede para que ele olhe ao redor. Esses são os rastros da batalha deles. E finalmente olhando em volta ele fica preocupado, percebendo que então aquelas crianças são quase monstros. E eles são mutantes de alto risco, que o laboratório Hermes estava pesquisando. E ele sabe que se envolver com esses caras não é apenas difícil de sair, e com certeza sua vida estará em risco se fizer isso. Assim ele fala para ela que ela deveria ter dito isso antes, e ele simplesmente manda seus policiais entregarem o comando para ela. Mas percebendo que o Chae-won foi detido, o nosso garoto preocupado pergunta pra onde eles estão levando ele. Mas aquele agente lá atrás fala que o Lee Chae-won é um criminoso procurado. Portanto, a investigação prosseguirá após o procedimento formal de prisão. Logo, nosso garoto se pergunta como assim criminoso procurado? E se o Chae-won realmente fez algo tão ruim assim? Só que nesse momento esse agente vai até o prota e pergunta se o seu nome é Kim Jil. E ele conta que eles precisam do seu depoimento. Ele terá uma entrevista privada com a líder de equipe. Então, por favor, colabore o máximo possível. E pensando nessa entrevista com aquela pessoa completamente assustadora, o nosso garoto fica bem preocupado. Mas agora na tal entrevista com ela tá com um sorrisinho bem grande no rosto. Enquanto o nosso garoto se pergunta que merda tá acontecendo agora. Ela parecia muito intimidadora antes, mas olhando pra essa expressão ela parece muito a irmã dela. E então finalmente começando a entrevista, ela fala que ele não precisa ficar tão nervoso assim, pois ela chamou ele aqui porque tem algumas perguntas. Mas primeiro ela vai direto ao ponto. Eles estão caçando o laboratório Hermes. E o pratinho confuso pergunta como assim caçando? Mas ela fala pra ele que ouviu da Hye-jin que ele foi mantido prisioneiro no laboratório e conseguiu escapar há cerca de 3 anos atrás. E o pratinho fala que é isso mesmo. E ele escapou com outras crianças naquela época e eles acabaram fugindo juntos. Mas ela conta pra ele que pelo que parece, ele ainda está sendo procurado. E na verdade, Jill, todos os seus amigos foram recapturados pelo laboratório. O que deixa o nosso prota bem triste, pois ele realmente não esperava por isso. E ela conta que é muito provável que eles não tenham escapado. E o laboratório os deixou ir de propósito. E eles o deixaram escapar apenas para caçá-los novamente, para instalar um sentimento de desespero absoluto, provando que eles nunca poderão fugir de verdade. Então após recapturá-los, eles não apenas os trancaram, mas usaram suas fraquezas para forçar a submissão, ou eles os atraíram com promessas para usá-los em diversos crimes. E o nosso prota pergunta se então o Chae-won fez isso também. E ela conta que o seu amigo não tá dizendo uma única palavra, e as únicas coisas que eles sabem são baseadas nos registros. Só que nesse instante aquele agente entra na sala, contando que a testemunha chegou. E a Hye-in pergunta se ela veio por conta própria, e o carinha fala que sim. E ela concordou após ele explicar a situação. Assim ela pede para que ele traga ela pra dentro. E quando o nosso garoto olha quem é uma simples garotinha de cadeira de rodas, contando um pouco nervosa que ela é a Lee Chae-yun, a irmã mais nova do Lee Chae-won. E ela conta que explicaram tudo pra ela lá fora. Assim, a Hye-in vai até a garota e fala que não tem a menor intenção de forçá-la. No entanto, eles precisam saber o lado do seu irmão e o que ela sabe. E as suas palavras aqui não tornarão as coisas piores pra ele, mas eles precisam entender por que ele fez essas escolhas. E a garotinha bem nervosa começa a chorar, falando que é tudo culpa sua. E ela conta que o seu irmão mais velho não era originalmente esse tipo de pessoa, e tudo mudou por sua causa. E ela conta que tá com muito medo que se falar com seu irmão, ele irá perdê-lo novamente. Mas a Hye-in diz que se ela ficar em silêncio, o seu irmão terá que levar a culpa toda sozinho. Então depois que ela chora bastante, ela fala que não pode deixar ele carregar esse fardo sozinho. Assim ela diz que vai contar tudo o que ela sabe. E ela começa a explicar que seu irmão voltou 3 anos atrás. E assim que ele escapou daquele laboratório, ele correu pra casa pra ver ela, sua mãe e o seu pai. Mas infelizmente quando ele chegou em casa, a sua mãe e seu pai já tinham falecido. E ela foi deixada sozinha sofrendo com deficiências e complicações. E ela sofreu um grave acidente e não conseguia fazer nada sozinha. Então seu irmão ficou muito preocupado com ela. E os dois desabaram em lágrimas. E por conta da sua deficiência, o seu irmão começou a trabalhar tanto dia e noite. Mas como ele não tinha uma identidade legal, ele estava sempre sem dinheiro. E o pouco dinheiro que ele ganhava acabava indo para suas contas médicas. E ele sacrificou muita coisa por ela. Mas então um dia, o laboratório veio buscá-lo, invadindo sua casa e querendo
tentando sequestrá-lo. E eles até mesmo ameaçaram ela. Mas o seu irmão, com muita raiva, ordenou que eles não tocassem nela, pois senão ele iria matá-los. Só que naquele momento, outra pessoa entrou na casa. Uma pessoa que pelo visto conhecia seu irmão há muito tempo. E essa pessoa contou pra ele que eles não vieram aqui para prendê-lo. E falou que eles não iriam mais mantê-lo trancado. E até mesmo dariam pra ele uma nova identidade, um emprego e dinheiro. Mas em troca ele deveria ajudá-los com o seu trabalho. E ela falou que o laboratório financiou tudo. Suas contas médicas, sua casa, até a sua escola. Mas em troca, disseram pra ele nunca contar nada a ninguém sobre o seu trabalho. E ele nunca conta pra ela o que tá fazendo. Mas ela sabe que é por conta dela. E ela se sente muito culpada, sabendo que ele anda por aí cometendo vários crimes. E ela fala que no fim tudo é sua culpa e ela sente muito mesmo. E o nosso garoto escutando isso fica em choque, percebendo que no fim tudo era pra salvar a sua irmã. E nesse momento a Rie conta que essa história completa por trás do incidente. Mas ainda assim ela deve deixar uma coisa clara. Mesmo que o Lee Chae-won tivesse o objetivo de salvar a sua irmã, o fato permanece que ele tentou entregá-lo para o laboratório. E se as coisas tivessem ocorrido conforme o planejado, ele não estaria mais aqui. E estaria de volta naquele laboratório horrível. E o nosso garoto fala que ela tem razão. Mas ela diz que além disso, o Lee Chae-won logo será punido pelo seu envolvimento em diversos outros crimes do laboratório. E ela pergunta se ele quer fazer a última ligação antes disso. E o nosso garoto fala que sim, por favor. Assim ele vai até o telefone e liga para a sala do Lee Chae-won. E ele conta que ele sabe que ele está ouvindo isso. E ele também sabe que ele atendeu. E ele conta para o seu antigo amigo que ele ouviu a sua história, sobre o que aconteceu depois do laboratório e sobre a sua irmã. E até porque ele tentou vendê-lo, ele ouviu tudo. Mas ele notando ele calado, ele pergunta por que ele não fala nada. Mas o moleque permanece calado. Enquanto o nosso garoto só manda ele dizer alguma coisa. E por que caralhos ele fez aquilo? Seu traidor desgraçado. E ele deve pelo menos inventar uma desculpa. E se ele realmente tá com tanta vergonha, que nem consegue abrir a porra da sua boca. E ele quer saber se ele não sente remorso por tentar vender o seu amigo e arrastá-lo de volta para aquele inferno. Assim o nosso garoto manda ele passar o resto da sua vida apodrecendo de arrependimento. E o Sharon escutando isso pensa que sim, ele tá certo. E no fim, isso é o que ele merece. Só que antes de desligar, o nosso garoto conta que a polícia disse pra ele que cuidaria bem da sua irmã. E ele fala que ele é de verdade definitivamente um lixo. Mas a sua irmãzinha é inocente. Então ele deve pagar pelos seus crimes. E sair daí e fazer outro daqueles hambúrgueres pra ele. Pois estava de fato uma delícia. Então depois que ele desliga o telefone, o Sharon só agradece o Kim Ji por ainda ser o seu amigo. Enquanto o nosso garoto fica realmente bem sombrio. Mas lá do lado a Rei não ligando pra porra nenhuma disso, pergunta se isso é o suficiente pra ele. E ela conta que ele com certeza é mais generoso do que ela pensava. E se fosse ela teria retribuído 10 vezes. Ou mesmo enterrado vivo. Só que o nosso garoto fala que ainda assim, ele realmente achou que seus outros amigos tivessem escapado do laboratório. E ele pensou que mesmo que a vida fosse ser difícil para eles aqui fora, eles estariam vivendo vidas mais felizes do que naquele inferno de laboratório. Mas no fim ele estava completamente errado, pois aqueles desgraçados ainda mantêm seus amigos presos e os usam como bem entendem. E ele fala que realmente quer salvá-los, então ele pede a ajuda dela, o que claramente era o que ela buscava. Então com um sorrisinho no rosto, ela fala que eles podem aceitar a sua ajuda, mas ela pergunta se ele realmente vai ficar bem. Só que o nosso garoto fala que não importa, pois ele não é mais um esqueleto fraco. E ele fala com muita raiva que ele vai salvar todos os seus amigos e reduzir aquele maldito laboratório a cinzas, custe o que custar. Mas agora depois da investigação, de volta pra casa, a Song Hye entra na sua casa bem preocupada, chamando pela sua irmã. E quando finalmente ela aparece, ela vê uma pessoa completamente carinhosa com a irmã mais nova dela, enquanto a mais nova só pede pra que ela pare com isso. Mas o nosso garoto, observando tudo isso, percebe que a irmã da Hye-jin é uma pessoa completamente diferente em casa, e ela achou que ela fosse do tipo assustadora, mas ela é a pessoa mais doce do mundo com a Hye-jin. E nesse momento a Hye-jin, preocupada, pergunta se o Dio está bem, e ela ouviu dizer que houve um problema sério com seu amigo. E o nosso garoto só fala que aquele amigo, bom, teve alguns problemas, mas está tudo bem. A sua irmã já cuidou de tudo. E assim a Hye-jin comenta que é um alívio, mas ela quer saber se ele quer um pouco mais de Galbi-jin, que não conseguiu terminar mais cedo. E o nosso garoto já fica bem animado falando que claro que sim, enquanto a Hye-jin pensa nesse Galbi-jin que ela falou. E a Hye-jin fala que sua irmã mais velha, você deve provar também. Essa comida que ela fez com tanto carinho e amor. Mas agora a Hye-jin, pronta para comer essa comida estranha da sua irmã, pergunta se por acaso ela tá brincando com ela. E ela quer saber que tipo de desgraçado ensinou isso pra ela. Enquanto a Hye-jin pergunta como assim desgraçado. Mas a mais velha só fala que foi força do hábito. E ela quer saber quem disse pra ela fazer algo assim. E a mais nova conta que foi o chat. E ele deu o tempo de cozimento e a receita em detalhes. E dizia que esse era um tipo de prato servido em restaurantes de luxo. E a Hye-jin comenta que então essa IA de merda realmente se atreveu a zombar de um humano. E ela fala para a Hye-jin que com certeza isso não é comestível. E ela pode ter uma dor no estômago se comer isso. Mas a Hye-jin conta que, pra ser honesta, ela mudou um pouco a receita. E o chat diz que a vitamina C é muito bom para quando você está cansada. Então ela queria que a sua irmã se sentisse energizada. O que claramente quebra algo na cabeça da Hye-jin, percebendo que a sua irmã fez isso pensando nela. Então claramente ela fica emocionada e começa a comer aquele lixo de comida, comentando que você nunca sabe como é até provar a comida. Mas a Hye-jin fala que ela não precisa se forçar, mas obviamente fingindo. A Hye-jin fala que tá gostoso pra caramba. E vendo isso, a Hye-jin fica bem animada, perguntando se é sério. E a Hye-jin fala que sim, é sério. E as tangerinas são boas, o morango é bom e a carne também é deliciosa. E ela fala que é apenas uma mistura de tudo que é gostoso. O que deixa a Hye-jin muito animada, falando que isso é ótimo, enquanto o nosso garoto lá do outro lado, quase chorando de emoção, comenta que está de fato delicioso. E isso tá tão bom que ele
poderia comer o dia todo. E a Riejin pergunta se é sério e o nosso garoto fala que sim. E ele conta que parece que a carne e a fruta estão dançando na sua boca. Mas observando ele de lado, a Riejin pensa que ela ouviu dizer que ele era um regenerador. Então talvez as papilas gustativas dele ainda não se regeneraram por completo. Mas agora que eles comeram tudo, a Riejin fala que antes de tudo, eles devem esclarecer algumas coisas antes de prosseguirem. E ela fala que é sobre a situação de moradia do Jill. E ela só disse pra ele entrar porque era uma emergência. Mas ter um homem saudável morando numa casa com 2 mulheres é um problema bem sério. E também não é bom para o desenvolvimento da Riejin. Mas a irmã dela fala que o Jill está sendo caçado pelos pesquisadores. Então onde mais ele poderia ficar? E a Riejin comenta que ela esteve realmente pensando nisso. E ela cogitou deixá-lo no quartel-general. Mas é mais seguro manter a identidade do Jill em segredo por enquanto. Então está fora de cogitação. Então pensando nisso, ela faz uma ligação, pedindo para que eles esperem um pouco. E na ligação ela fala com uma pessoa, falando que precisa de uma residência oficial com urgência. E ele quer saber se há alguma vaga. Mas a pessoa fala que não há vagas no momento, mas em breve irá abrir uma. Assim a Riejin fala que disseram que as residências estão cheias. Então vai demorar um pouco para abrir uma vaga. Mas disseram que não vai demorar tanto assim, o que de fato é um alívio. Então não faz sentido encontrar outro lugar nesse meio tempo. E já que é apenas temporário, ela pode permitir que ele fique por aqui. O que deixa o Jill e o Fritinha muito animados, agradecendo muito a ela. E a Riejin também fica muito feliz pelos dois. Mas antes de comemorarem, a Riejin fala que ela ainda não terminou, pois tem algumas regras que ele tem que seguir. E ela conta que primeiro, o seu único espaço de convivência é a sala de estar. E você nunca deve por nenhuma circunstância entrar no quarto da Riejin, mesmo que seja por pouco tempo. E ela fala que eles precisam deixar isso bem claro. Então ele deve assinar bem ali, com o seu nome, pois o descobrimento desse contrato resultará em pena de morte. E ela fala pra ele que se ele quebrar isso, ela deixará as consequências para sua imaginação, o que preocupa muito o nosso garoto. Mas ela fala especialmente sobre a regra do quarto da Riejin. Se por acaso ela pegar ele dentro do quarto dela, ele verá algo muito pior do que qualquer um possa imaginar. E o nosso garoto muito nervoso fala que sim, ele vai seguir todas as regras. Mas agora a Riejin fala que chega de moradias, pois ela tem que levar o Jill pra fora com ela por um momento, enquanto o nosso garoto pergunta do porquê. E ela conta que precisa verificar a extensão da sua mutação. Então agora na parte isolada do prédio, ela fala que nesse horário não tem muitas pessoas daqui fora, então está tudo bem. Mas ela começa a falar que pelo que ele disse antes, ele quer ajudá-los a esmagar o laboratório. Só que para fazer isso, ela precisa saber exatamente quais são as suas habilidades. E o nosso garoto conta que se ele se machucar, ele pode se regenerar. E ele fala que funciona através do consumo de sangue. E se ele tiver absorvido sangue suficiente, ele pode se regenerar várias vezes. Mas se ele ficar com pouco sangue, o seu fator de cura cai significativamente. Só que a Riejin diz que não acha que a regeneração é o seu único poder. E só olhando para a cena do crime de hoje, haviam rastros que só podiam ser deixados por alguém com a força sobre-humana incrível. E o nosso garoto conta que na real ele acha que sempre teve isso. E talvez seja por causa do coração, mas os seus atributos físicos são melhores do que o dos outros. Mas a Riejin fala que parecia um pouco mais do que apenas melhores. E o Protinha fala que, para ser bem honesto, ele nunca se regenerou totalmente no laboratório, então ele não sabia de nada disso. Só percebeu isso através desse incidente. E pelo que parece, as suas habilidades físicas melhoraram ainda mais quando ele absorve sangue. Logo ela fala que então é o sangue, e ele age tanto como um remédio quanto como fonte de energia. Então nesse caso ela manda ele pegar isso, e ela conta que isso é um dinamômetro de pressão de aperto, e ele pode apertar com toda a sua força. E o nosso garoto sabe que basicamente isso é um medidor de força, e ele já viu um desse no laboratório antes. Então simplesmente ele aperta com toda a sua força, concentrando o sangue na sua mão. E dessa maneira ele fica realmente mais poderoso, e facilmente ele destrói aquele aparelho. Logo a Riejin fala que então ele esmagou um dinamômetro, e esse aparelho aguenta medir quase 500 kg de força. Então pelo visto a força da mão desse garoto é maior do que a de um gorila. Mas o Protinha, preocupado que quebrou o aparelho, só pede desculpas a ela. É que ele realmente achou que não fosse tão forte assim. Mas de volta a Riejin, ela só pensa que na verdade ele é mais forte do que ela pensava. E simplesmente ela começa a levitar algumas pedras, enquanto o nosso garoto pergunta pra que isso. Mas rapidamente ela joga na direção dele. Só que o nosso garoto consegue desviar de todas elas, mas infelizmente uma bate na sua testa. E a Riejin conta que estava controlando a trajetória aleatoriamente, e desviar de uma ou duas já seria muito impressionante. E com esse seu nível de habilidade física, ele com certeza é um mutante de coração de alto escalão. Enquanto o nosso garoto pergunta o que significa. Mas na verdade o que ele quer saber agora é sobre aquelas pedras se movendo como se estivessem vivas. E ele pergunta se a sua mutação é algum tipo de superpoder, o que faz ela pensar que ele é bem estúpido. E ela só conta que as habilidades obtidas através de mutações de coração estão estritamente dentro do reino da ciência. Logo nosso garoto fala que ele entende. E ela conta que é claro que os superpoderes impossíveis não existem. E infelizmente a sua mutação é um segredo nacional, então ela não pode contar pra ele. Mas ela conta que ele também deve manter as suas habilidades em segredo, pois é melhor não revelar que ele é um mutante. Então ele deve tentar passar despercebido o máximo possível. Mas ela conta que na verdade, ele provavelmente sabe disso melhor do que ninguém. Logo nosso garoto pensa que ela tem razão. Desde que ele voltou a ser um humano, ele tem usado o seu poder de forma muito imprudente, então ele precisa tomar mais cuidado. Só que enquanto eles conversavam, quem aparece é a Riejin, falando que ela comprou algumas bebidas. E o nosso garoto bem feliz agradece a ela, querendo muito provar aquilo. Enquanto a Riejin só observa que ele realmente só um garoto. E então agora só com os dois sozinhos. A Riejin pergunta o que ele achou dessa Coca-Cola, enquanto o nosso garoto fala que essa coisa é muito deliciosa. E no momento que ele bebe, ele sente como se o seu cérebro estivesse
se acendendo ou algo assim. E ele explica pra ela cada experiência que ele sente ao tomar essa Coca-Cola, o que faz ela achar isso bem engraçado. Mas olhando pra isso agora, o nosso garoto sabe que ele sente que já provou isso em algum lugar antes. E logo ele lembra onde foi. Foi na lanchonete que o Chaiwon trabalhava. E logo ele fica um pouco cabisbaixo, lembrando do hambúrguer que o Chaiwon fez pra ele. E notando isso, a garota pergunta o que aconteceu, enquanto ele só fala que não foi nada. É só que ele tava pensando um pouco no seu amigo por um segundo, e nos seus outros amigos também. E eles eram realmente muito próximos dele. Mas a Hye-jin fala que ele realmente pensa muito nos seus amigos, Jill. E ela percebe o quanto ele gosta deles, pois ele parecia muito à vontade na lanchonete antes. E o Protinha fala que pra ele, eles eram como a sua família. E relembrar a vida no laboratório ainda traz muitos pesadelos pra ele. Mas ainda assim, os momentos que ele passou com seus amigos fizeram ele esquecer toda aquela dor. E foram eles que o mantiveram respirando naquele inferno. E ele queria que eles tivessem escapado juntos e eles crescessem felizes. Mas pensar que ele foi o único que conseguiu sair é uma droga. E os seus amigos ainda estão presos nas garras do laboratório. E é por isso que ele fará de tudo para salvá-los, mesmo que ele tenha que lutar contra o laboratório e destruir aquele lugar infernal. E ao lado um pouco preocupada, a Hye-jin conta que ela não é uma mutante, então ela não sabe o quanto ela poderá ajudar. Mas se houver algo que ela possa fazer, é só dizer pra ela, o que deixa nosso garoto bem feliz, agradecendo a sua amiga. E dessa maneira alguns dias se passaram, e nesse dia na escola da Hye-jin, a classe do primeiro ano estava recebendo um novo aluno. E as garotas comentavam que ele era muito gato e muito bonito e fofo. Mas o professor lá na frente conta pra todos que eles têm um novo aluno hoje. Enquanto na cabeça do Protinha, ele se pergunta se isso é mesmo sério, pois ele não consegue acreditar que ele tá mesmo nesse lugar. E ele não consegue nem imaginar ele se turmando com os outros. E o seu coração tá batendo tão rápido que ele está quase enlouquecendo. Mas pensando no que a Hye contou pra ele ainda não entende muito bem como isso aconteceu. Mas ela falou pra ele que se ele fosse pra escola, ele poderia encontrar o seu amigo. Então tá o aluno novo, que se apresenta para a classe do primeiro ano, é o nosso garoto Kim-jil, muito nervoso no seu primeiro dia de aula. E o que vai acontecer no seu primeiro dia? Só na próxima parte do vídeo. E rapaziada, essa é mais uma obra nova que eu trago pra vocês. Então se vocês gostaram dela e querem a próxima parte, a meta pra esse vídeo são 6.000 likes. Aí claro, não se esquece de hypar esse vídeo que me ajuda muito. Então no mais é isso, gente, eu fico por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Tchau!